Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pode. Aquele papo, aquela resenha, como os mais jovens gostam de dizer, que todo mundo pode. Agora que geral deve o quê? Se inscrever no canal. Já tá inscrito no canal? Vamos lá. Se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações, manda no grupo da família. Esse papo você pode mandar no grupo do futebol, no grupo do condomínio, no grupo dos pais, dos alunos, do grupo da escola dos seus filhos. Esse é aquele papo que vai trazer lembranças para todo mundo que é da minha geração, a geração depois da minha também, e a geração antes da minha. Com certeza, quando ouvir algumas histórias aqui, vai lembrar de personagens, de fatos, mas antes disso, já tá no Instagram? Aqui, ó. Batemos no nosso perfil principal, nesse último final de semana, 50 mil amigos. No outro perfil, a gente já tá chegando lá a 43, 44 mil amigos. Vamos bater 100 mil até o final do mês. Eu acho que a gente bate 100 mil nos nossos dois perfis, graças a você que compartilha, que comenta, que engaja com a gente lá. Nós temos 10 milhões de visualizações por mês já ao longo desse 2025, que está sendo um ano muito, muito, muito legal pra gente. E só temos a agradecer você por isso. Gente, que horas são? Essa hora só tem duas opções. Ou eu estou faminto, como um gordão que come demais, ou eu estou na Paladar. A Paladar que é o melhor restaurante aqui da Barra Olímpica, do Centro Metropolitano. A Paladar que de segunda a sexta tem um buffet super variado, tem umas saladas deliciosas, que me disseram porque eu não como, e tem também aquelas comidas que gordão gosta, que lá sim eu sou feliz. No final de semana tem o melhor rodízio de pizzas aqui da Barra, sexta e sábado. E no sábado também tem a feijoada. No último sábado, inclusive, levei a patroa lá, fizemos a festa, eu comi 18 pratos. Quase fui internado no final do dia, mas tô aqui vivo para falar com vocês. E como eu falei, o papo de hoje, você já sabe, né? A gente começou aqui, vamos bater agora, esse é o papo número 197. Nós estamos quase chegando agora aos 200 episódios e tem mais ou menos uns 50, 60 episódios que eu não trago ninguém de futebol aqui. Não porque eu não gosto de futebol, é porque o futebol está cada vez mais chato. Jogador de futebol está cada vez mais difícil. E, principalmente, quem é da minha geração que acompanhou tanto jogador bom, a gente tem que ficar ouvindo história chata de jogador mais ou menos, então prefiro não trazer. Agora, quando o cara tem qualidade, quando o cara tem títulos, quando o cara tem história para contar, aí aqui é o espaço certo. Então, pra gente que se acostumou nos últimos anos, nas últimas Copas do Mundo, a chamar qualquer zagueiro de mito, de monstro, qualquer cara chamar de craque, eu tô aqui na frente de um dos grandes zagueiros que eu acompanhei na minha trajetória como torcedor e como jornalista. Jogou em tudo que é lugar. Inclusive, faz 30 anos, talvez, vou perguntar a ele aqui, do título mais importante da trajetória dele. Wilson Gotardo, que prazer te receber aqui, meu amigo. Que prazer. Obrigado. Já com a pressão, né? Que já há tanto tempo sem um atleta de futebol. Não tô trazendo, tá chato. Né? Tá chato. Tá chato, cara. O futebol tá chato, os papos são chatos, aí fica aquele negócio de repetido as mesmas histórias. Eu não aguento. Aí eu falo, vai ver nos outros canais. Pô, Rodrigo, eu acho que é importante passar aqui para a sua audiência, né? Para os seus fãs, o lado bom, o lado engraçado, o lado verdadeiro da história de um atleta, sabe? Família, trabalho, dia a dia. Eu acho que é importante estar... Às vezes as pessoas não têm muita tolerância e também não têm a preocupação ou a empatia, vamos dizer assim, para entender o que é ser um atleta de futebol, um atleta de basquete, de vôlei, que seja outra modalidade também. Sabe? Então, dentro do contexto de cada um, né, na verdade. As pessoas têm que pensar um pouquinho e ver, né? Você acha que Eu fico à vontade para falar sobre qualquer assunto, sem nenhum problema. Isso é importante, porque você acha que no Brasil, o que a gente tem hoje, o que a gente vive hoje no Brasil, no futebol, já falando... Aqui o papo, ele vai e volta, tá? Você acha que no Brasil hoje, no cenário que a gente tem no futebol brasileiro hoje, o jogador que não é polêmico, o jogador que tem uma conduta ilibada ao longo da trajetória, você acha que quando ele para, ele tem mais dificuldades para se colocar nesse mercado? Eu digo isso porque eu vejo hoje alguns jogadores que pararam, jogadores da tua geração, de gerações depois da tua, que pararam, e eles estão aí ou comentando ou fazendo alguma coisa que eu olho e falo assim, cara, como esse cara tem a cara de pau
de falar o que ele está falando. Em contrapartida, eu vejo grandes nomes como você, que tem uma carreira, que é uma trajetória, que ninguém tem nada para tirar do contexto ali. E aí eu me pergunto, pô, por onde anda? O que você atribui isso? Faço o que eu falo, não faço o que eu fiz. É? Pode mais ou menos E isso. ficou registrado o que fizeram. É verdade, assim. Vai ter os caras folclóricos mesmo, engraçados, assim, queridos. Tem uns que vivem na hipocrisia. Ele viveu situações bem diferentes do que fala. Criou ídolos depois que encerrou a carreira, que antes não era. Fazia até alguns comentários desagradáveis. E a vida toca, e fica por isso mesmo, e bola para frente. Por exemplo, se eu fui recentemente falar com um colega de cast, em podcast, né, e dei uma seleção de 11 jogadores. Né? Eu falo, você já está dentro da seleção, você está incluso. Eu falo, ótimo, tudo bem, estou lá. Pô, mas só com quem eu joguei. Né? Pô, mas é pouco eu escolher só mais 10. Né? Eu teria que escolher 3 seleções, 4 seleções com quem eu joguei. Porque é muito rápido e às vezes você não consegue lembrar todos os nomes, né? Mas por que perguntam isso? Não, eu acho legal. Se você perguntar, eu vou dar uma outra seleção diferente do que eu falei ali. Mas eu acho que a pergunta é justamente para falar quem faltou. O que eu vejo isso. Teve um cara que falou assim, pô, tanta gente que ele conhece, ele escolheu esse cara. Eu quase que eu respondi assim, cara, você seleciona com quem você jogou, que eu tenho esses aqui e tenho mais 22 para escolher. Aí eu falei, poxa, vou dar pano para manga mais uma vez? Deixa para lá e tal. Mas então, é que eu digo para você, às vezes falta essa empatia mesmo, um carinho, um respeito, entender um pouco da vida do ex-atleta, do treinador ou do ex-treinador também. Não é porque o cara tem 20, 25 anos hoje, o máximo 30, tem toda essa parafernália, essa tecnologia toda, que quem começou a sua carreira nos anos 70, 80, 90, que é um ultrapassado, um dinossauro, ou que é um tapado para a vida, né? Nada disso. Pô. A referência hoje, o que eu consigo observar, é que hoje os jovens, não só os jogadores, né, em qualquer segmento, os caras, eles não dão valor para referência, né? Vamos exemplificar. Você tá gravado, eu falei aí do título mais importante. Vou perguntar para você se o título do Botafogo de 95 é o título mais importante para você. Mesmo que não seja para você o título mais importante, até dezembro de 2024 era o maior título da história do Botafogo, indiscutivelmente, certo? Sim. Você foi alguma vez conversar com os jogadores do Botafogo mais recente? O Botafogo é um time que valoriza o que vocês fizeram, por exemplo? Porque, assim, todo mundo sabe, eu sou Flamengo. O Flamengo, ao longo dos últimos anos, não valoriza o legado. Tem alguns jogadores que têm um bom relacionamento com pessoas do clube, que aí conseguem maior acesso. Mas o que eu digo é o seguinte, o cara que chega no clube grande hoje, muitas vezes ele não sabe quem vestiu aquela camisa para que aquele clube seja grande. E não só isso, quem pode, de repente, até facilitar a vida deles no momento de problema, de crise. Você tem esse relacionamento com algum dos clubes do Botafogo especificamente? Os zagueiros do Botafogo, eles já conversaram com você? Me lembrei de um episódio, assim, quando eu desembarquei em Belo Horizonte, né, no aeroporto... Confins? Não, é o outro. Pampulha. Era menor. Aí desci, né, ia lá para a Toca da Raposa, aí o repórter falou assim, fotógrafo, pô, fazer uma foto, né? Você beija a camisa do Cruzeiro. Eu falei, mas como eu vou beijar? Se eu estou chegando agora, eu não criei nenhum vínculo, não criei nenhum amor, nenhum carinho com a instituição ainda. Não é beijar o escudo, né? Quer dizer, então, eu não entendo esse tipo, né? Assim, por onde eu passei, eu tenho um carinho grande para os clubes. É lógico, eu não consegui criar um vínculo forte em 2 clubes, porque eu fiquei pouco tempo, e foram passagens difíceis também, né? Foi no Fluminense e no São Paulo, né? Pouco tempo que eu fiquei... Eu não lembrava de ser no São Paulo. Eu tive um problema, assim, de uma intoxicação de algo que eu comi. Eu perdi 7 quilos. Foi difícil. E aquele negócio, assim, como dizia lá em Santa Bárbara do Oeste, é muito turrão, né? Não era mais fácil eu comunicar o departamento médico e não tal. sabia? Eu não sabia, fiquei quieto. Tinha quantos anos nessa época? Foi em 95. Eu fui emprestado para o São Paulo e voltei depois para o Botafogo, né?
E eu tentei jogar, assim, mas estava fraco, sem condições. Já é assim. experiente, então. Mas eu queria jogar, porque o São Paulo é um excelente clube, né? Tudo certinho, tudo em dia. Quem era o treinador? O treinador era o Tele Santana. O elenco do São Paulo fantástico, né? Tanto é que quando eu retornei ao Botafogo, um dirigente, acho que foi o Antônio Rodrigues, perguntou para mim, pô, tem jogador para a gente trazer para cá, emprestado? Eu falei, tem 4, acho que eu falei 4 para ele, eu vou lembrar de 3. O Rogério Ceni, que era o terceiro goleiro, o Denilson, que estava subindo, o Palinha. Caralho, tu indicou os 3. Os 3, eu falei... O olheiro bom, hein? O Palinha a gente já conhecia já mais um pouco, já tinha sido campeão mundial e tudo mais, mas o Denilson e o Rogério Ceni ninguém conhecia. Caralho. E por que eles não foram atrás? A situação, a Botafogo montou um time uma semana antes da competição. Isso é inacreditável, né? Um negócio maluco, né, cara? É maluco. E deu tudo certo, mas eu não acredito que isso não é receita para se fazer, não, né? Para se seguir. Aí aconteceu que esses jogadores, lógico, ficaram lá e tal. Eu voltei. Aí quando eu saí do São Paulo, ainda comentei, ainda com o Palinha, com o pessoal com o alemão, não sei. Falei, o Botafogo está trazendo mais 3 profissionais muito interessantes, né? Que é o caso do Paulo Tuori, Donizete e Gonçalves. Né? Profissionais que eu até ajudei a criar essa vinda deles, né? O Paulo Tuori você já conhecia? Conhecia que eu tinha trabalhado com ele no Marítimo, né, em Portugal, tá. né, um ano antes. E se esses profissionais chegarem, o Botafogo vai brigar pelo título. Eu não vou garantir que vai ser campeão, né? Tais circunstâncias, né? Mas vai brigar pelo título. Já chamaram de maluco, né? Chamaram de maluco. Eu chamaria também. Chamaram de maluco, né? Mas se for pegar os outros times que tinha na época, era impossível. E o São Paulo vinha bombando sempre, ganhando tudo. Né? Flamengo ano do centenário, Palmeiras com timaço. Exatamente. E foi isso aí. Quer dizer, então, aí você acaba não criando esse vínculo todo, como eu não criei. Depois eu criei com o Cruzeiro, né? Eu tenho com o Náutico um carinho também, porque eu estava sem contrato na época, e fui para o Náutico, fiquei 3 meses, fui muito bem recebido. O Clube também Esporte Recife, também fiquei quase um ano lá. Foi uma competição difícil, muito difícil. Um momento difícil na vida, fiquei sozinho, né? A família acabou ficando em outra cidade. Quer dizer, então, essa situação de vínculo, eu penso assim, seria o maior prazer ser convidado por todos os clubes onde eu joguei para passar momentos assim. Ou ter, de repente, uma função, ou ter... Vem para cá, vamos fazer um evento aí, agradecer pelo que você fez na instituição, você mais 10, você mais 15, você mais 1. Sem nenhum problema, pô. Mas isso acontece muito pouco ou não acontece. Mas, por exemplo, o Botafogo, você chegou a ter alguma conversa? Você conheceu o Bastos, o Barbosa? O Botafogo fez alguma ponte com você? Ou você, de repente, algum dos atletas que tinham essa bagagem enorme de ser... Porque até então, como eu disse, o único título brasileiro do Botafogo da sua história até 2023, 2024 era o de vocês. Vocês tiveram algum contato com esses jogadores oficialmente? Não, oficialmente mesmo foi através de um convite do Arthur, o treinador na época. O Jorge. O Jorge, ele viu lá, ele acompanhou uma história do pessoal de 89, que foi campeão invicto do Botafogo. E aí, pô, esses caras diferentes, né? Uma história meio complicada. Porque o campeonato estadual naquela época tinha outro significado, né? Outra importância. Era bem mais do que dos dias de hoje. Mais. Ele falou, traz esses caras aqui para cá. Aí, quem estava aqui no Rio, aí trouxe mais um de fora, sabe? E todo mundo lá, fomos tomar um café da manhã com eles, legal. Conversar também, fizemos umas fotos, muito bem recebido no CT do Botafogo. E o Arthur também nos recebeu bem, conversamos bastante, tal, assim. Encontramos alguns jogadores também, não todos, né? Encontrei o Jair, zagueiro que veio do Santos. Bom jogador, ficou por já tempo, saiu, infelizmente. estava muito bem, jogando muito bem, o Jair, né? É um nome que tem que ser lembrado. Eu não sei como é que ele está jogando hoje, mas pode ser lembrado também, porque a tendência dele é evoluir para chegar à seleção. Tem que o próximo ciclo é um jogador importante. Evoluir um pouco mais. Aí o Bastos já com problema de lesão, o Barbosa, enfim. Então, o Adrielson, que ainda estava ali, né, no retorno. Foi depois dele ter voltado. Voltou. Mas não há nada, nenhum tipo de conversa com essa... Especificamente de passar o que vocês... Não, isso não. Isso é difícil acontecer. No teu tempo tinha isso? Quando você, vamos lá, você chegou lá no Cruzeiro, eles mostravam para vocês o que era o Cruzeiro, para quem não conhecia? Quando você chegou a primeira vez no Botafogo, passavam isso? Porque você acha que isso é importante, o cara chegar, saber onde ele está pisando? Muito importante. Quando eu cheguei no Cruzeiro, eu já sabia um pouquinho da história, porque eu joguei contra Zé Carlos,
um volante Uhum. do time campeão de 76, campeão Libertadores, né? E o Zé Carlos foi jogador, joguei contra ele estava acho que no Uberlândia ou no Guarani. Depois foi meu treinador no Guarani, foi meu treinador no Botafogo. Então você acaba conhecendo um pouco a história por onde ele passou e, consequentemente, dos atletas que estavam lá com ele também. Quando cheguei no Botafogo, naturalmente, você busca a história é muito forte, você do Newton Santos, Garrincha. Mas naturalmente que você fala o quê? Você buscava ou você é um perfil do jogador buscar? Eu buscando. Eu procurando saber um pouco, né? Saber um pouco da história também do São Paulo, que eu lembro bem também, que acompanhava de perto, mesmo sendo garoto, acompanhava a história do Palmeiras, do Guarani, do São Paulo. Você para que time na época, quando você era moleque? De Palmeiras, família palmeirense, é uma tradição da família. Meu primeiro jogo no estádio foi um jogo do Palmeiras, com meus tios e meu avô. Então você tem como, é um vínculo. Pô, devia ter 11 anos, eu acho, 12, máximo. Quem era o craque do time? Era o Ademir? Era a academia, o Ademir da Guia, tinha o Edu, tinha o Ney na esquerda, o Edu na direita, o Leão, Luiz Pereira. Pô, tinha muita gente boa. Não tem como sair de lá sem torcer, né? Leivinha, pô, Alfredo na zaga, Dudu volante. Eu não vou lembrar de todos. Já tinha o Eurico lateral, também tinha o Rosemiro. Ainda é o time que ainda... Tô lembrando aí, uns poucos, hein? Ainda é considerado por muitos o maior time da história do Palmeiras. Bem, sim, né? Bem falado mesmo, né? César Maluco. Um dia eu fui lá na Parque Antártica, né? O Parque Antártica antigo, não esse novo agora. Aí levei meus tios, para conhecer, dar uma volta lá nos bastidores. O César Maluco estava lá. César Maluco é o irmão do Luizinho? Atacante. Pô, muito gentil, atendeu os meus tios lá, fizeram umas fotos e tudo mais, muito legal. Boa história, né? E assim, o futebol encanta quando você é criança, se você tiver um encantamento ali, é difícil você perder, né? Ainda mais para uma geração... Que hoje, os garotos, hoje eles têm internet, hoje eles têm muitas informações, mas a minha geração, a tua geração, até as gerações assim, de 30 anos para cima, não tinha muita opção do que fazer. Se você não fosse um apaixonado por futebol, você era quase que um extraterrestre, o menino, né? Hoje, você percebe que hoje o futebol não é tão importante para a criança, para os jovens? Ou você acha que ainda tem essa relevância toda? Eu tenho 2 filhos, e o meu filho mais novo, cara, nem final da Libertadores ele vai ver. Mas ele acompanha qual modalidade? Não vê nada. Esporte? Não vê esporte nenhum. Não. Eu, quando garoto, eu acompanhava outros também, né? Eu gostava de ver algumas coisas, que quando passava também na televisão. Tem isso, Não tinha computador, não tinha internet, as pessoas não entendem isso. Assistia basquetebol, vôlei, muito pouco, foi mais a geração prata. Bernard, isso aí. A geração prata, que depois nós vimos outra geração ouro. Mas o basquete eu vi bastante mesmo, dos meus 10 aos meus 15, 16 anos, assisti bastante. Não vou lembrar o nome de todos, né, mas vi Oscar, Mão Santa, quando ele errava bastante também. As pessoas xingou muito, né? Pô, ficava bravo. Pô, por que ele não passou essa bola? Pô, ele ia lá Fominha pra caramba, ele Aí ele queimava, né? Depois a gente viu o Mão Santa, aí virou Mão Santa. Aí, pô, de 87 pra cá virou. Oscar, Marcel, Marquinhos, Adilson, Fausto, Hélio Rubens, pai. Depois viu Hélio Rubens, filho, jogar. Pô, veio uma pancada de gente, cara. Israel, muita Gerson gente. Pipoca. Isso aí. E assim, porque eu também jogava basquete, fui campeão intermunicipal, campeão municipal de basquete também, e eu gostava, né? Enfim, e praticava tudo, esporte, tiro de 50, tiro de 100, salto de extensão, salto em altura, salto triplo, fazia tudo isso aí. É bom uma geração sem internet, né? Pô, muito bom, muito bom. Aí também tinha o futebol de rua, né? O futebol do campo de 100 gramas, né? Isso tudo em Santa Bárbara. Tudo em Santa Bárbara. Então você tinha tudo. Ali se trabalhava tudo o seu corpo, né? Coordenação, equilíbrio, habilidade. Disciplina, trabalho em equipe. Força, resistência de força, cognitivo, situação difícil. Rua contra rua, bairro contra bairro, cidade contra cidade. Tinha Santa Bárbara é que região de São Paulo? Interior de São Paulo. Ali que região? Região do lado, vamos dizer, as cidades em torno, tá? Piracicaba, Limeira, Americana, Campinas. Eu morei em São José do Rio Preto. Capivari. Conhece? Conheço, é mais pra lá, né? 470 quilômetros para dentro. Mais quente também.
e Capivari também ali pertinho, Araras, é uma ótima região. Hoje, quando a gente pensa hoje no futebol, para a criançada, até o acesso é difícil, né? Porque aí, para o moleque entrar, ele tem que, às vezes, estar matriculado numa escolinha. Hoje, os campos são esses campos de grama sintética. Raramente você vê o campo que dá uma habilidade, todo mundo fala isso, né? O campo mais esburacado, o campo com uma qualidade pior, dá uma habilidade diferente. Em contrapartida, a alimentação, a qualidade que o moleque tem, física, também melhorou, né? Eu acho que são coisas que acaba tendo... A gente tem que ver o copo cheio, de alguma forma. Você, com a tua observação de, sei lá, 50 anos de futebol, você acha que é possível, hoje, sair de uma favela, um craque, um jogador de nível, sem que ele seja submetido a estratégia, a tática que é feita hoje nas escolinhas, a parte de ficar focando em resultados, quando, na verdade, você devia focar em desenvolver o menino? Como é que você observa isso para a gente, por exemplo, estar agora faltando 7 meses para a Copa do Mundo e a gente não saber qual é a seleção que a gente vai ter? Hoje em dia é muito precoce. Vamos dizer, pegar um goleiro hoje para trabalhar. Primeiro que ele não pode ser um goleiro baixo, né? É difícil, tá falando difícil. O goleiro tem que ter uma estatura e, além disso, ter também um bom movimento de pernas, uma boa impulsão para ir. Então, para que isso aconteça, ele tem que trabalhar bem cedo. Eu peguei um goleiro com 15, 16 anos, vou iniciar agora a carreira de goleiro. Não vai. É uma riqueza de detalhes, de trabalho técnico, trabalho de ideias, né, de orientação, que não pode chegar, a não ser que o cara seja um fenômeno fora da curva. Mas que não tenha aparecido. Que de repente ele mesmo sozinho em casa consiga ver uma infinidade de vídeos aí e treine sozinho e tal, de repente ele aparece do nada e seja aprovado, né, além da estatura. Aí você tem os garotos mesmo. Então, tudo muito cedo hoje, né? Um garoto hoje de 10 anos, 11 anos, ele já tem que estar na ativa. Já tem que começar a criar uma mentalidade... E já no ambiente, né? Já no ambiente, assim. Mas só que nem sempre ele é bem orientado, bem treinado para isso. Eu vejo alguns trabalhos de escolinhas assim, eu fico meio abismado, sabe? Isso que eu queria saber. É um trabalho cansativo, eu não consigo enxergar essa luz lá no final do túnel. Mas está entregue porque acho que os pais acham que aquilo é o melhor e deixam ali. E tem um garoto que faz aquilo e faz mais alguma coisa em casa e tem as suas peladinhas lá na rua, ou no seu condomínio e tal também. O sonho dele, se entrevistar o garoto, eu quero ser jogador de futebol. Mas na maioria é o jogador de futebol da Europa. Também tem isso, né, hoje? Tanto é que tem muitos brasileiros, torcedores brasileiros, no caso, que torcem para time da Europa. Não, ele não tem uma camisa no Brasil, né? Mas chegamos a esse ponto. E o garoto mesmo, ele pode ser de qualquer classe social, tá? Ele só tem que estar focado, ser orientado, ajudado. Mas diante dessa correria toda que é o mundo, né? De internet, de telas, isso aqui é um problema sério para criança, pré-adolescente e adolescente. Isso aqui gera aqui obesidade e sedentarismo. Ansiedade. Nós estamos com a criançada hoje aí, vou falar um número em média, penso eu, de adolescente, pré-adolescente, é uns 18% a 20% de obesidade, né? E sedentarismo. E obesidade passa. É muito mais, acho que chega uns 25%. Então, esse é muito precioso, você ter esse controle e saber direcionar, mostrar para o filho qual é o esporte seguir. Faça uma luta, então, uma coisa assim, né? É porque não tem a rua. A exploração imobiliária é um outro problema que tem que ser controlado, né? E, assim, é difícil de evitar isso, né? Devido às situações econômicas. Mas a violência, cara, assim, você está falando aí, meu filho tem um que tem 14 e o outro tem 16. Eu tô com eles aqui, eu tô monitorando os dois aqui, ó, pelo celular, eu sei, tem o aplicativo de localização dos dois. Aí o meu filho, eu com 11 anos fui roubado. Acho que 91 você estava no Flamengo? Tava. Você estava nesse jogo, Flamengo e Fluminense, final do Carioca. Tava. Em 1991 eu fui roubado, fui assaltado saindo desse jogo. Eu tinha 13 anos quando aconteceu isso. Meu filho tem 14, eu não deixo meu filho pegar ônibus. Aí deixar o moleque, eu saía pra jogar bola, aí você falou de rua. Eu sou do subúrbio, eu ia pra uma rua, não sei o quê, minha mãe nem sabia onde eu tava.
Sim. jogando bola, e todo mundo era assim. Hoje os moleques não têm essa liberdade. Eu sou do mesmo bairro do Pedrinho e do Lê. O Lê que jogou no Flamengo, foi campeão da Copa da Mercosul. O Luxemburgo, o Carlos Alberto Torres. Mas assim, o Pedrinho era famoso, o Pedrinho, presidente do Vasco. Ele era famoso no bairro porque ele jogava bola, jogava demais. Hoje a gente não sabe, hoje não tem isso. Hoje os moleques estão todos enfurnados nesses treinos de escolinha, onde o professor não tem a vivência, isso que você falou. Você olha o treino de... Eu acompanhei divisão de base há muito tempo. Você olha o treino dessa garotada, você fala assim, pra quê? É umas metodologias completamente estapafúrdias que aí o outro profissional do outro clube bota uma outra metodologia que não tem nada a ver com essa. Aí se por acaso ele se mudar de bairro ou o pai não puder pagar aquela escolinha, ele vai pra outra, já começa de... A gente vai parar com isso. Não tinha que ter uma filosofia. Falta... pode ter uma escolinha, por exemplo, de um grande... Não tem que ter um jogador como vocês que tem uma trajetória no futebol, porque o que eu vejo é o cara sair da escola... ou ele joga bem, ou ele sai da faculdade de educação física e vira professor de futebol, é igual jornalista. Dá pra ser assim. Ou vira árbitro. Não, agora é analista de desempenho também, todos viram. Analista de desempenho, muita gente. Seus colegas estão fazendo esses cursos assim também. Continuam falando besteira, todos eles, a maioria. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? O pessoal está procurando mais conhecimento, né? Agora, o atleta, o ex-atleta, se ele conseguir também somar esse conhecimento teórico, né? Essa parte toda da universidade, isso ajuda bastante. Quando eu falo assim que a gente tem pouco espaço, eu estou falando espaço de ex-atleta sério. Vamos falar, o cara fez bandalha a vida toda, 15, 20 anos de bandalha, de repente virou um cara sério. Ele sabe tudo que é errado, que não é para fazer, ele já sabe tudo, né? Mas aí ele tá com bagagem suficiente para trabalhar uma categoria de base? Tá, pode ser que sim, pode ser que não. A maioria das vezes não tá. A maioria das vezes não. Mas você tem um monte de ex-jogadores aí, de qualidade, com a riqueza desses detalhes todos, que o futebol faz detalhes mesmo, ainda mais hoje, né? Por que nós estamos revelando pouco jogadores na base? É pouco. Aí, o Neymar, tá, depois do Neymar veio quem? Neymar tem 17 anos que Vini já foi... Júnior, depois, até o Rodrigo lá foi depois do Neymar, aí você tem... Assim, o Vini Júnior é um grande jogador, mas para mim abaixo do Neymar, não tem comparação. Abaixo do Reinaldo, lógico que é. Lógico que é, né? Não estou falando que o cara é ruim, não. O cara é bom de bola. É craque, mas tem que... Ainda não é isso tudo que falam, né? Seja honesto comigo. Vinícius Júnior é craque, ok, para hoje é craque. Quantos jogadores você enfrentou, e você que era zagueiro, que são muito melhores que o Vinícius Júnior e que não foram chamados de craque naquela época, pior ainda, que era chamado de jogador mais ou menos? Tem um monte. Não, eu comentei com você em off de fazer seleção com quem eu joguei. E eu lembro um assim que foi cracaço, jogou muita bola, jogou bola no Brasil, jogou bola na Itália, teve aqui no Vasco. Ele é ídolo lá em Bari, é o João Paulo, ponta esquerda do Guarani. João Paulo do Guarani, jogou no Flamengo também. Jogou no Vasco, né? João Paulo, baixinho, moreno. Do Guarani. Não era do Santos, do baixinho moreno, esse mesmo. Cracaço de bola. E não corria pra caramba. E não jogou Copa do Mundo. Entendeu? João Paulo, para mim, jogou mais do que o Vini Júnior. Entendeu? Mas você é maluco, cara. Não. Então, você escolhe alguém que jogou mais do que o João Paulo, que tudo bem, vou respeitar você. Giovani, lembra do Giovani? O Giovani... Que jogou no Vasco? Camisa 8, baixinho. O meio campo, monstro. Nunca foi pra Copa do Mundo. Também. Então, vários não foram. O Andrade não foi pra Copa do Mundo. Né? O Valber não foi pra Copa do Marcelinho. Mundo. Né? Então, mas estou falando de jogadores que ninguém comenta que não foi para a Copa do Mundo. Muitos são comentados aí, né? Enfim. Então, João Paulo, boa lembrança. Essa formação aí, vários jogadores que eu joguei que eram difíceis de marcar, né? E que nunca foram taxados assim como craques. É bom jogador. Hoje, muita gente é considerado bom jogador e muita gente também é considerado craque. E virou por baixo, né? Então, mas agora você vai formar esse jogador... Às vezes, esse jogador, por si só, ele já tem esse talento. Aí o talento se desenvolve mais rapidamente. Né? O dom é outra coisa. Sim. Né? E eu tenho certeza absoluta que muita gente com talento e com dom
não consegue se estabelecer em virtude da correria que é o mundo de hoje. Perfeito. Né? Além da insegurança que você falou dos seus filhos. Eu não vou deixar meu filho fazer pegar um ônibus para ir lá para a Avenida Brasil. Exatamente. Ou vem lá da Baixada para vir aqui para o CT. Lá no Ninho do Urubu. Do Ninho do Urubu, ou do Engenhão. Em Xerém. Ou do Vasco, que acho que tá ali também em Caxias, né? O Xerém do Fluminense. É difícil você estar fazendo essa logística toda. Porque eu já conheço casos de colegas meus que perderam o filho dentro do ônibus. Né? Isso é uma história triste, né? Acabou com a vida do cara. Né? Tem casos de filho de ex-atleta que teve acidente de moto. Olha isso. Pegou carona com um amigo porque estava atrasado no treino. Quer dizer, aí teve acidente. Quer dizer, um pouco de imprudência. Eu não sei como foi, mas acabou com a vida do cara. Para evitar isso, o pai não deixa. Ele nem sabia. Olha. O pai nem sabia disso. Quer dizer, então você tem que tomar muito cuidado, meu. Essa formação do atleta, ela é essencial. Por isso, eu estou falando por quê? Mas você está chorando, não sei o quê, vai para chorar na cama que é lugar quente, não sei o quê. Não, cara, veja só, quantos jogadores estrangeiros nós temos na Série A? Um montão, eu não sei nem o número. Quantos jogadores estrangeiros nós temos na Série B? Mais um montão. Na Série C, um montinho. Ok, será que não é possível uma categoria de base revelar 30%, 40% desses jogadores gringos que estão aqui? Porque craques tem poucos. Craque, gringo, tem poucos. Poucos. Não, mas eu 3, 4, talvez. Tá? Vamos lembrar aqui, vamos lembrar 3, 4 aqui. Arrascaeta. Não, fala os seus craques. Que tá. Eu acho que eu acho que não. Craque, brasileiro que tá jogando aqui no Brasil, gringo. Tem o Arrascaeta. Não, pô, craque, tem o Arrascaeta. Craque, que eu gosto de craque. Então, vamos puxar pelos clubes, tá? Aí você tem lá, no Botafogo, tinha até quem aí no passado? Aí, tinha o Almada. Almada bem, apesar de novo, talentosíssimo, né? Candidato a ser cracaço, tem candidato, se ele continuar evoluindo assim. O Savarino é um grande jogador, eu acho que não chega a ser craque. Não chega a ser craque, é diferente. Aí você vai buscar no Corinthians, não tem ninguém. Não tem ninguém. 7 milhões para o Memphis Não tem ninguém. É um bom jogador apenas. Aí você fala assim, mas por que a base do Corinthians não consegue revelar um jogador como... É que nós estamos falando de base? Do Corinthians. Não tem um atleta que venha lá da base para suprir isso, né? Vamos buscar no Cruzeiro também. Agora, Matheus Pereira agora. Pedrinho do BH assumiu agora, então o SAF, Pedrinho... Quer dizer, eu não sei como é que é o trabalho. Está entregue agora ao comando do Adilson Batista, que foi jogador, treinador. Bom zagueiro. Eu acredito que sim, o trabalho está sendo feito, mas você não faz de um dia para o outro, né? Tem que dar um tempo. Mas também lá não tem gringo. Aí no Palmeiras tem o Flaco Lopes, que é um bom jogador. Que melhorou bastante. Bom jogador. Bom, no máximo, com força. Eu gosto dele. Com força, bom. No meu time eu jogaria assim. Entre muitos, mas eu gostaria. Contra você não ia fazer muita coisa. Não vem de modéstia, não ia fazer. Não é que... Você jogou... Porra, você jogou contra Romário, você jogou contra Túlio, contra Donizete, contra Edilson. Você jogou... O Flaco Lopes você ia botar no bolso. Essa aí ia ter memezinho que tem agora, que na época não tinha meme. Essa aí é a tua foto lá e com o Flaco Lopes no bolso. Sem modéstia. Quem tá falando sou eu. Eu peguei gente boa na década de 80, né? Porra, então. Serginho Chulapa, difícil. Serginho Chulapa. Incomodava, Careca... Né? Olha, Miller. Miller, o Bebeto, o pessoal de meia, que era também meia atacante, né? Jorge Mendonça, o próprio Palinha, que eu já citei aqui. Muita gente boa, cara. Né? O Edmundo. Gente boa. Petkovic também. Renato. O Renato Portaluppi. Né? Olha isso, cara. Difícil marcar. O Renato... Antes dele se tornar um homem mais atacante de área, ele era outro jogador, né? Botava na frente. Ia pelas beiradas, dos dois lados, né? Era muito agressivo, cara. Muita gente boa mesmo. E é sempre desafio para zagueiro, né? E nessa época, os gringos não tinham espaço aqui. Tinha, não. Aí hoje a gente tá falando aqui, ó. A gente rodou aqui nos 2 principais times do Brasil. Não conseguimos até agora achar. Só abrir um parênteses. Eu não estou querendo criar uma reserva de mercado, não. Nem para jogador, nem para treinador. Nós estamos falando de trabalhos feitos. A construção do atleta. Nós estamos criticando, inclusive... Isso é uma crítica
ao Brasil, não é proteção ao Brasil. É uma crítica ao trabalho desenvolvido pelo Brasil, porque eu acho inadmissível. Do treinador a gente vai entrar depois, mas do jogador, isso que você falou. Não tem nenhum. Não é possível que de tantos jogadores gringos, a nossa divisão de base, nossas divisões de base não consigam formar esses meninos. E aí qual é o reflexo? Seleção brasileira. Que é a mesma coisa que acontece, por exemplo, e a gente está falando de globalização do futebol. A Inglaterra vive um drama muito parecido com isso também. A Itália, que agora nem está indo, agora que pode ser que vá para a Copa, mas está 2 Copas sem ir para a Copa. Então, assim, as seleções elas vão fazendo os campeonatos vão importando o jogador, e aí o reflexo vai ser na seleção do país. E aí o Brasil hoje vê essa carência. Quem é craque, que a gente está falando agora, quem é craque na seleção brasileira hoje? Difícil. Muitos desses atletas garotos, que bem novinhos, né, estão saindo aí do Brasil. Por exemplo, o Hulk, eu fui conhecer quando eu vi ele jogando no Porto. Perfeito. Eu não sabia do Hulk aqui no Brasil. Já maduro. Já tava. Eu até vi um jogo dele lá em loco, falei, o que esse cara aí tá fazendo aí? Aí depois fui saber a história que era dele. Brasileiro, brasileiro e tal. E joga bem até hoje, né? Não é só pelo nome, não, mas o cara é forte mesmo. Então tem muito jogador hoje que sai da base cedo que você não sabe o caminho que ele tá fazendo. Ele vira o jogador gringo. Mas quem que tá conduzindo isso aí? Quem que explicou? Quem que explica isso, na verdade? Isso está certo? A lei existe, né? Você não pode sair antes dos 18 anos, assinar um contrato, né? É muito jovem e tal, a não ser que leve a família, arruma um trabalho para o pai, aí leva a família toda, vai estar empregado e o garoto treina lá. Pronto. Vai virar um cidadão, tal. Então, tem que se explicar e justificar por que os clubes estão também passando por tais dificuldades econômicas, financeiras, porque o maior exemplo hoje de clube que está se sustentando com a sua base é o Palmeiras. Sim. Ok. Só vende. Você já ouviu falar muitas vezes assim, nova safra de treinadores. Você ouve falar isso aí há quanto tempo? Há quantos anos? Sempre fica em looping isso. Sempre há 20 anos. Há 20 anos. Né? E aí você tirando os jogadores, né, super, hiper, extras, medalhões, quantos jogadores... Eu estou perguntando para você, quantos jogadores você viu? Pô, esse cara saiu... Fora de série. Muito bem preparado, já chegou lá em cima... com 20 anos, 21 anos, chegou bem. Eu não conheço nenhum. Eu não conheço, mas deve ter. Eu não conheço. Então a gente está bem desinformado, né? Não, alguém vai comentar. Não, eu conheço aí. Não vai comentar. Alguém vai comentar ali nos seus comentários, vai falar. Você conhece tal. Capaz de falar que a gente está mal informado mesmo, porque ele sabe tudo. Saudosistas. Aí ele vai dizer que ele sabe, então ele vai ensinar a gente não sabe, né? Ele vai acontecer isso aí. Mas pode ter mesmo, sabe? Mas eu não conheço. Entendeu? Então aí nós vamos entrar nos extras lá, né? Nos diferenciados. Isso é outra coisa. Isso é um ciclo, né? Ou melhor dizendo, um núcleo bem pequenininho, né? De atletas que se sobressaem pelo seu próprio talento mesmo, que é meio maluco. Eu tava vendo ontem a mesa redonda lá da Record, e eles apontando quem eles acham que vai ser o diferencial, quem vai ser o craque do Brasil na Copa, né? O cara diferente. E aí, muita gente falando do Estevão. Pô, o Estevão, eu acho, joga muito, mas o Estevão tem 18 anos recém-completados agora. Ele não é titular no clube dele ainda. E já estão jogando, porque o Vinícius Júnior e o Rafinha estão em baixa. O Rafinha menos, mas o Vinícius Júnior em baixa. Mas já estão jogando toda a responsabilidade do moleque de 18 anos, que pode ser que vire um craque. Mas para uma Copa do Mundo é diferente, tem outra energia, é outra responsabilidade, não é o time que ele está ambientado de jogar. E a gente está jogando esperança num moleque desse. E aí a outra esperança é no Neymar, que perdeu já 3 ou 4 Copas no ápice, no esplendor da forma física dele. Se ele perdeu tantas Copas assim, não estou falando que a culpa foi dele, mas estou falando que ele estava em grupos que perderam, e perderam de forma vergonhosa uma delas. Não é ele no... Espero queimar minha língua. Tomara que use esse corte. Qual foi a vergonhosa aí? Só pra eu tentar... 7-1, pô. Ah, tá bom. Ele não estava em campo, mas era o grupo dele. Não, mas aí... Ganha todo mundo, perde todo mundo. Não é porque ela tomou 7-1 que a Copa foi ruim. Foi péssima. Não foi ele 7-1. Não. Num todo foi ruim. Foi toda. Passou no sufoco contra o Chile. Brasileira não jogou. Não era para passar pelo Chile. Já era para cair ali.
Pronto, Entendeu? já Mas seria não é, vergonhoso. não é devido ao 7x1, Não, que é. 7x1 gravíssimo, lógico. Mas o 7x1 é um símbolo. Mas no jogo seguinte tomou de 3x0 também. É. Tipo, no terceiro lugar, Pra Holanda, né? Holanda. O Brasil, em 2 jogos, tomou 10 gols. Dentro de casa. É o que você falou, o Chile já não era para passar. Não é. Então foi uma Copa vergonhosa. Sanches jogou muita bola essa Copa, até injustiçado ele foi. Ele tinha que ser escolhido. Apesar que não sei se tem algum critério de passar de fase. É, porque ele chega, para na quartas, né? Então, aí se ele jogou muita bola, o Sanches. Todos os jogos jogou muito bem. Então, o que eu digo é o seguinte, a esperança vai ser em quem? Vai ser no Neymar? Vai ser no Estevão? O Estevão, o que eu vejo nele assim, é uma maturidade, apesar da pouca idade. Né? Eu vejo que ele vem de um berço bom, de família estruturada, que isso é algo muito sério no futebol. Não é só no futebol, acho que é muito sério em qualquer lar. Perfeito. Qualquer lar desestruturado, você tem, certamente vai ter mais... O produto vai ser ruim. Aquela história, né? Não é quando está chovendo, você vai consertar o telhado, né? Quer dizer, e não estou falando de chuva, tá? Mais ou menos isso daí. Porque é perigoso, né? É perigoso. Vai dar ruim. Enfim. E aí, esse garoto, ele tem algo diferente, meu. Você vê nas entrevistas, assim, na posição dele, como ele joga, sabe? O cara sóbrio, apesar da pouca idade, muito controlado, inteligentíssimo para jogar. Talvez ele venha jogar melhor em outra posição. Você acha? Não só ali na beirada. O Chelsea deve estar trabalhando também esse sentido para ele, para que ele seja bem distribuído em campo, né? O pessoal está adorando ele lá, a imprensa, tá todo mundo adorando ele. Num todo, né? Não é só a bola no pé. Postura. Exatamente. Né? Que é fundamental. Ele foi se preparando já antes de ir para lá, para a Inglaterra, né? Então já chegou lá dominando o idioma. Isso é muito bom. Você tem a esperança dele. O Neymar, eu sou fãzaço do cara, sempre jogou muita bola, acredito nele, se ele conseguir melhorar essa parte física que ele tem, que esse é o maior problema dele. É muito machucado ao longo dos anos. Certa vez eu falei assim, o Neymar, ele apanha muito, e apanha bastante. Os caras, não, é um caicai. Não é um caicai. Você tem uma estratégia para cair, é diferente do caicai. Entendeu? É diferente. E ele só não tem lesão mais grave porque várias vezes, porque ele sabe cair. Exatamente. Ele tira toda a força do impacto e da queda, sabendo fazer um rolamento. Vamos dizer assim, vai fazer judô, aprende a cair, depois você usa na bola. É mais ou menos isso daí, tá? Para simplificar a explicação. O judô ensina a pessoa a cair, não se machucar, mas luxar o ombro, alguma coisa nesse sentido, né? Se ele não pula, ele já tinha parado o futebol. Ou teria fraturas expostas, né? Porque realmente ele já foi muito marcado, marcado forte. É permitido bater no Neymar, né, no futebol. Parece que é permitido, né? E quando você faz comparação dele para os outros craques da época mesmo, aí você fala assim, esse fulano e ciclano não chegou nem a 10ª parte. Não, acho que 10ª parte isso é absurdo, não chegou mesmo. Do que o Neymar já sofreu de pancadas e jogadas desleais. Né? Todo mundo pode tocar no Neymar, mas nos outros não podem. Você tem que deixar... Lá não pode, lá é sagrado. Neymar não. Neymar é nosso, pode apanhar mesmo. É impressionante isso. Ele é brasileiro, pode apanhar. A gente não tem... Eu não sou padre, não gosto de guardar nada que eu sinto, não. O Messi, eu não estou comparando o Messi com o Neymar, não. Estou comparando os adversários do Messi contra os adversários do Neymar, que é o que você está falando. O Messi, eu nunca vi, até hoje, eu acompanho o Messi há, sei lá, 20 anos, eu nunca vi o Messi receber uma entrada desleal. Eu acho que... E não estou criticando, não, estou elogiando o respeito que os outros jogadores têm pelo Messi. Em contrapartida, o Neymar, todo jogo, ele estando bem, estando mal, ele no Santos, no Barcelona, onde quer que seja, todo jogo, pelo menos alguém vai tentar dar uma machucada no cara. O Cristiano Ronaldo, a mesma coisa. Ninguém bate. E eu volto a dizer, tem sempre um bobo que finge que não entende, né? Tô falando pra bater nos caras, não. Tô elogiando a postura leal que muitos têm com o Cristiano Ronaldo e com o Messi. Mas não tem com o Neymar. O que você falou é perfeito. A observação é boa. Eu vou só acrescentar um detalhe, porque o estilo de jogo do Neymar e dos outros dois é um pouco diferente. O Neymar, às vezes, ele faz esse tipo de jogada que busca confronto, que ele começa mais atrás. Sim. O Messi começa assim, mais do meio para frente, aonde pode se gerar, de repente, um receio do defensor fazer uma falta próxima à área, ou dentro da área mesmo, né? O Cristiano Ronaldo também dessa forma. Então, talvez o Neymar chame mais falta, mas chamar falta não quer chamar deslealdade. É difícil. Por exemplo, você acha que o Sérgio Ramos bateu mais em quem?
No Messi ou no Neymar? Não é? Pô, não tem sombra de dúvida que ele espancou o Neymar quando tinha que Aqui fazer. tirou ele da Copa, da Copa que a gente tá falando aí de Salah. 2014, do Zúñiga, que deu nas costas dele na coluna do moleque. Intencional. O que o Sérgio Ramos fez com o Salah na Copa também, puxou ele, luxou o ombro. É Lembra dessa jogada? Deu um golpe lembro. ali, 100% intencional e não foi punido, né? Da forma que tinha que ser. Tirou o cara da Copa. Somente isso. Só né? isso. Entre outras coisas, tá? E o Sérgio Ramos é bom zagueiro, sabe jogar. Eu gosto dele jogar, mas ele tem esse lado dele aí. Desleal, né? Muito cruel. É muito forte mesmo. Você gostava de bater? Não, eu nunca bati. Tô te falando sério. As pessoas falam isso pra mim e me aborrecem. Quando vem falar, eu já nunca... Eu falo, então, prova aonde que foi que eu bati. Tu não era desleal, então? Não, essa é a diferença. Ser desleal e ter o contato físico, ter o confronto, ter a batida, isso sim. A deslealdade é outra coisa. Né? Eu sempre fui um zagueiro que procurei ter a leitura da jogada, fazer a antecipação, se possível, ou chegar antes, ou chega junto, ou tenta fazer a jogada que o atacante vai fazer, tenta induzir o atacante a fazer a jogada que eu quero. Agora, falta, lógico que já fiz falta, fiz muitas faltas. Já fiz faltas somente com a intenção de fazer falta, já fiz faltas sem querer, já fiz faltas sem querer que foi forte. Eu já fiz uma jogada mesmo que eu dei um carrinho para antecipar a bola assim, só que eu escorreguei. Quando eu escorreguei, meu pé atingiu, o outro meu pé, na verdade, que escorregou, né? Atingiu o tornozelo do calcanhar do outro. Aí nós dois caímos. Blu. Aí eu fui falar com o juiz, não dá nem para falar, porque a jogada ficou feia. Entendeu? Quem vê de fora assim, foi intencional, não foi, escorreguei. Isso acontece às vezes. Foi expulso? Né? Fui expulso. E eu fui só antecipar, só que o meu pé de apoio escorregou e foi todo mundo junto. Ficou uma jogada feia, né? Já tive uma jogada com até o próprio Raí, aconteceu isso. O Raí muito forte, eu falei, eu vou chegar, eu vou encostar meu peito para não deixar ele girar. Eu cheguei rápido, né? Mas aí meu joelho bateu no joelho dele. Foi uma jogada feia também. Aí machucou o joelho dele, sabe? E saiu de campo, não? Saiu, até machucou. Foi falar com ele na hora no meio campo, que ele sentiu, né? Eu falei, porra, aí, cara, eu sinto muito. Não tive zero intenção de te atingir, né? Ele falou, não, tudo bem, Gotardo, tal. Aí ele pegou e saiu, depois fez cirurgia e tal. Não sabia disso. Foi sério. Mas, então, existe essa mania de rotular o cara. O cara é violento, o cara é desleal. Cara, eu conheço vários atacantes, jogadores de meia também, que foram desleais a vida toda. E dá para numerar os jogadores que eles machucaram. Foram desleais, tá? Não estou falando que foram jogadores contundentes nessa área de marcação, nada disso não. Estou falando desleais. Eu não estou aqui para me defender, não. Mas eu já não aceito mais esse tipo de rótulo, porque zagueiro é uma posição que existe contato. E eu não fui zagueiro, que isso pode ser sirva de lição para muitos. Eu nunca fui zagueiro e ficar escolhendo bola. Assim, essa bola eu vou, não. Essa bola eu não vou porque não é legal para mim. Essa bola eu vou porque essa bola eu vou me dar bem. Não, o zagueiro tem hora que ele entra numa furada também. Ele tem uma bola ali que é ruim, que às vezes ele sendo superado pelo adversário, ele condiciona o seu colega, né, o seu parceiro, outro zagueiro ou volante, a recuperar a posse de bola. Tem essa também. Vamos dizer assim, um boi de piranha? Acontece também às vezes, né? Eu não é no zagueiro ficar escolhendo a bola. Não, essa aqui eu não vou, que é furada, não. Deixa lá que alguém resolve. Não vou me expor, né? Tem muito isso, né? Tem, sempre teve. E hoje apontar? Tem bastante. Apontar o dedo? Errado. Como é que você se sentia se o cara te apontar? Eu ia ficar bem puto, sabe? Esse final de semana tivemos goleiros aí que cometeram falhas, assim, absurdas, né? De chute, de cobertura, de rebote, aquele rebote fácil, aquela bola fácil de defender, de segurar, de repente até em 2 tempos, o cara põe para escanteio, aí no escanteio sai o gol, né? Agora, então, eu não vi nenhum zagueiro chegar, abrir os braços e falar, pô, mais uma vez, pô, o que é isso que você está fazendo? Eu não vi nenhum zagueiro, tá? Mas às vezes acontece entre próprios jogadores de linha, e às vezes acontece do goleiro abrir os braços para a zaga. Tem um aí? Tem goleiro que abre os braços para a zaga. Tá? Isso, eu não concordo com isso. Eu acho que se tiver que falar, fala, não precisa abrir os braços. Isso aí. Entendeu? De repente, o zagueiro falhou, ou não, de repente ele foi superado. Ou ele entrou numa fria devido ao colega que botou ele numa fria. Então, vai expor para quê? Então, você tem que saber analisar a jogada.
Zagueiro é um negócio difícil. É uma posição... Eu costumo dizer, e falo e provo, que é a posição mais difícil de jogar. Né? Volante é difícil, não sei o quê. Volante é bom. Construtor, zagueiro também é construtor. Lateral é mais desgastante, lógico, tem os sprints, tem as jogadas mais longas, dos grandes, dos tiros mais longos, né? Mais intensos também, tem também. O goleiro tem as suas dificuldades? Tem, mas o goleiro ele é taxado responsável pela falha quando? Quando a bola entra. Quando Não, ele franga. Não, quando franga você quer o quê? Quando franga você quer o quê? Não, mas o goleiro pode sair como herói. O zagueiro não sai como herói nunca. O cara só franga, quando faz você gol. não pode culpar. Não, tem gol que o goleiro toma que ele falhou e que não é responsável. Não, o que eu digo é o seguinte, o zagueiro nunca sai como herói. Só se ele fizer gol, que não é a função dele. Não, isso é legal porque uma vez um repórter falou assim pra mim, pô, você jogou muita bola hoje, cara. Qual nota você quer? Eu falei, cara, tá, tudo bem, daí nota 8, mas joguei bola mesmo, né? Um grande jornal de circulação na época. Aí chegou no dia seguinte, o cara deu nota 9. Eu falei, cara, nota 9? Ele falou, dei 9 porque você merecia 9 e você falou 8. Né? E achei legal isso do mas é jornalista. É raro, sabe? E eu, certa vez, na revista Placar, que dava a nota da bola de prata, e eu sempre olhava aquelas notinhas lá, né? Foi quando eu parei de assistir. O jogador sempre via. Eu parei de assistir imprensa esportiva por esse motivo e outros também, né? Outros até mais sérios do que isso aí. E errado, né? É para acompanhar, né? Eu parei de assistir, era minha profissão, eu parei de assistir. Aí eu chegava assim, pô, mas nota 5 de novo, nota 6, nota 5,5. Pô, joguei bola, fiz gol, não sei o quê, não sei o quê. Aí um dia eu perguntei para esse jornalista, ele falou, cara, esse jogo aí, você jogou muita bola, eu te dei nota 8. Aí o editor lá, na mesa, no ar-condicionado, falou, não pode ser, o cara não pode merecer nota 8, um zagueiro merecer nota 8. Ele fez gol, pô. É isso, é exatamente isso. Então, eu fui editor. Então, você sabe disso. Ele fez gol, não. Pô, então não pode ser nota 8. O cara meteu lá uma nota 6 para mim. Entendeu, cara? Olha quanto esse editor me prejudicou. De repente, eu poderia ter hoje uma bola de prata em casa, lá na estante. Né? Isso que você está falando, cara, é muito legal você falar isso. Primeiro, o seguinte, a gente sai da faculdade, a gente não aprende na faculdade nada sobre futebol, né, sobre tática, nada. A gente sai da faculdade, vai pro jornal como torcedor. O que eu aprendi, o que eu sei de futebol é como torcedor. A minha faculdade, meu diploma não me deu nenhuma. Ok? Não aprendi. Cheguei lá, e aí, chega no jornal, eles vão direcionando, o estagiário vai fazer não sei o quê, o outro vai fazer não sei o quê. Aí tem o busca que vai fazer as notas. Ele só vai fazer as notas para poder, no meu tempo, tá? E eu, até pouco tempo, enquanto existiu o jornal impresso, as notas, o cara vai escrevendo lá, 30 jogadores, hoje mais, né? Mas naquela época, só podia mexer 3, 30 jogadores, né? 15 de cada time, 14 de cada time, 28 jogadores. Pela televisão. Já percebe-se que ali é mentira, é uma grande mentira. Nota de futebol, uma grande mentira. Sim. Ok? Aí vai o time do cara. Aí vai o assessor do jogador. Aí vai, o cara é gente boa. Aí vai, esse cara vai me dar uma entrevista segunda-feira. Eu tenho que dar uma nota boa pra ele, porque ele vai ler. Rapaz, você vai ser cancelado, hein, cara? Mas é isso que acontece. E vou fazer até vou ser mais cancelado agora. Quando eu fui editor do Lance. Procura saber. Foi editor do Lance, foi editor do Jornal Vencer. 2 jornais grandes aqui do Rio. O Lance era o principal. Tinha jogador que eu não dava entrevista pra mim. E nem pro meu jornal. Esse jogador nunca ganhou nota alta lá. Quando eu era repórter, eu não dava. Aí, se alguém quisesse aumentar, que nem esse repórter aí, se eu dava nota 4 para ele, se o editor quisesse botar a nota 6, beleza, mas se eu der 4, o editor não vai botar 8. Agora, esse jogador aí, no meu jornal, que eu era editor, você nunca pode ser cancelado. Ele podia fazer, nunca fez, porque ele não falou que se cheirasse, não jogava bola também não. Mas nunca fez. Mas se fizesse, a Leila ali já gosta dele. Se fizesse, você fala o nome pra jogasse mim, muito, se jogasse muito, no meu jornal ele ganhava nota 6. Se ele acabasse com o jogo. Por quê? Isso é uma grande mentira. O jornalismo esportivo é uma mentira. Eu saí, graças a Deus, de 2015 eu saí. Porque tem isso.
Eu acredito. A gente não sabe porra nenhuma, a gente quer vítima. julgar vocês, cara. Eu nunca pisei no campo pra falar que o cara cara errou por isso, criticar você que falhou num gol, criticar o outro que errou num passe, que perdeu. Eu não tenho condição de julgar isso. É inacreditável. Eu sou ruim de bola pra caramba. Eu dar uma nota pra você que jogou bola, eu dar uma nota. Olha, ó, o Gotardo lá preparou, ficou, porra, treinando pra. Vou dar uma nota 6,5. Porra, é uma mentira, gente. Ele não me deu bom dia hoje. 5. Não deu bom dia 5. Esse daí, sabe quem é? Você sabe, aquele, né? Aquele assim. Você sabe quem é. Você sabe quem é. Suponho. Ele esse aí. Não é o Fábio, o goleiro, tá não. Bom? É porque ela é tricolor. Não. Mas jogou nos 4 grandes. Quem me conhece sabe, jogou nos 4 grandes. Só que o que acontecia? Esse cidadão, ele trocava informações, que também tem os dois lados, tá? Ele trocava informações, vazava informação do grupo, o que mostra que é um desqualificado, vazava o que acontecia no vestiário, em troca de matériazinha para ele e para pessoas da família dele em outros sites do grande conglomerado de imprensa. Entendi. Entendeu? Para valorizar o pessoal dele. Já descobriu até quem é lá, tá vendo? Foi só falar isso, para ver que não é mentira. Descobriu quem é já. Vamos seguir que daqui a pouco eu vou acabar falando o nome dele. E aí, quando você jogava, a tua maior dificuldade quando você ia enfrentar um cara, um zagueiro bom, um zagueiro bom, um atacante, era o cara ser bom, era o cara ser chato, o que era o mais difícil para você? Alguém te tirava o sono? Esse tirar o sono, eu digo que não é tirar o sono de não dormir, tá? É tirar assim um tempo de estudar, analisar o adversário. Perfeito. É bem diferente. Joguei contra vários atacantes aí, bons de tudo quanto é tipo. A bola aérea, a velocidade, aquele que saía apenas 3, 4 metros da distância do zagueiro e criava assim um universo de jogadas que pudesse ser explorado pelos colegas, bem explorado, né? Seria uma possibilidade de gol, ou seja, atacante inteligente, tudo esse tipo de atacante. E isso era um desafio, eu encarava como desafio. Vou marcar esse cara bem, porque amanhã tem lá a nota, vamos dizer assim, a nota. Isso aí. Né? Eu não posso tomar gol desse cara, né? Não quero que ele faça gol e tal. Por exemplo, um exemplo que eu já falei até para ele, já, o Zico. Quando eu jogava contra ele, quando ele entrava na área, eu encostava nele. O Zico, quantos gols ele fez na vida? Pô, um montão, pô. Mais de 800, não foi? Acho que foi 743, né, eu acho. Quer dizer, então, e boa parte desses gols ele fez dentro da área. Então, eu falei... 50% de chance de eu anular esse gol dele, né? De eu interferir na jogada. Quer dizer, então eu fazia muito disso aí também. Né? Às vezes você pensa uma jogada e acontece outra. Tá adivinhando? Não é adivinhando. A gente vai analisando a jogada, pô. Você tenta induzir o adversário a fazer o que quer. Né? Às vezes acontece outra. Às vezes o atacante vai chutar pro gol e a única opção que o zagueiro tem é dar um carrinho para tentar interceptar a bola. E o atacante não chuta. Ele faz o quê? Corta. Aí fala que o zagueiro falhou. Pô, isso é falha, pô. É mérito do cara. É mérito do cara, pô. Você tem que jogar. Ou você dá um carrinho diretamente na bola, para que a bola vá para escanteio, né? Correndo o risco até de fazer um pênalti, porque pode dar um toquinho e, né, sofrer a falta. Ou você tenta botar o pé na frente para interceptar essa bola, né? Ou toma o corte. A tomada de decisão ali é tudo muito rápido. Muito rápido. E normalmente o atacante está em vantagem. Está em vantagem, porque ele vem de frente, ele está em velocidade. O zagueiro hoje em dia... Isso é um ponto positivo. Lateraliza mais o corpo, né? Tenta deixar mais apropriado para interceptar esse passe, esse drible, né? Ou essa velocidade também para tentar chegar mais próximo possível. Mas de agora, né? Recente. Agora, a gente fazia alguma coisa assim mais empiricamente mesmo, dizendo, né? Eu fazia por si só, não é que isso é ensinado, né? Vou fazer isso aqui, acho que melhora um pouco a minha vida. Eu passei a fazer um trabalho de mobilidade sem saber que era bom e sem saber que estava fazendo mobilidade, já nos últimos 2 anos de carreira, sabe? Eu comecei a fazer um negócio assim diferente, né? Falei, pô, melhorei. Quem mais, assim... Sem ninguém te falar nada. Descobri sozinho. Quer dizer, então, o atleta ele tem que mesmo ser um autodidata, tentar aprender algumas situações que facilitam o seu dia a dia, o seu jogo também, a sua relação com a torcida, a relação com a família, a relação com a imprensa também. Nem tudo você pode ferro e fogo, mas você pode ser autêntico.
né? Enfim, tem muitas situações. E esses atacantes que tiravam sono, a gente tinha muitos. Eu joguei contra atacantes que não ganharam nenhum título, mas que jogavam muita bola, pô. Quem, por exemplo? Eu vou citar alguns atacantes, eu não sei se ganharam muito título, eu não posso afirmar quantos títulos ganharam, tá? Mas assim, por exemplo, Paulinho Maquilari, pô. Paulinho Maquilari, jogou Santos. no Fluminense, jogou no Santos, o Guga também. Guga, que também jogou no Santos, jogou no Botafogo com a gente. Você vê o Marcelo Ramos. Marcelo Ramos, Cruzeiro. Tô falando pessoal que não foi pra Copa, tá? Isso aí. Não vou falar do Milho Careca, esses caras, né? Boa. Edmundo, esses caras todos pra Copa, né? O pessoal aí rapidinho, né? Também pelos lados. Nome bom, quando né? tinha os pontas, ponta direita, ponta esquerda, entendeu? Muita gente assim. Eles sempre foram grandes de referência. Né? Jogava a bola nos caras e os caras davam um jeito. E a gente tinha que tentar anular esses caras. O VAR atrapalha? Porque assim, tinha muito zagueiro que ficava ali azucrinando, dava um cutuco. Hoje com o VAR não pode fazer nada disso. Se tivesse o VAR na tua época, muitos craques que a gente fala hoje que foram craques, eles não seriam tão craques assim, porque tem a encenação. Falava-se na época muito do Renato, né? Que o Renato cavava muita falta, deixava o contato vir. Eu sou muito fã do Renato. Mas falava muito isso, que dado momento o juiz nem dava falta no Renato, porque ficava com raiva que ele se jogava no chão. O VAR teria mudado, teria caído muitos mitos se tivesse ao longo da tua geração? Eu acho que o VAR ele não é bem utilizado ainda. Tá? Antigamente, se ele existisse, eu acho que teria muito mais faltas. Porque muitos lances que hoje acontecem, que para mim não são faltas, não são, o VAR acusa como falta. Ontem eu vi um lance de acho que era um meia atacante, um lateral esquerdo, não sei. Ele ganhou espaço, colocou o braço à frente, né? Porque o defensor, o meia o adversário, colocou a mão no braço dele para querer tirar a velocidade. Aí ele colocou a mão à frente, assim, o braço à frente, no peito. E o adversário colocou a mão no rosto. O árbitro deu falta e deu cartão amarelo para ele. Por simulação? Não, simulação não. Não, mas ele botou a mão no rosto? Botou a mão no rosto como se tivesse sido atingido pelo cara que estava com a bola. Então, mas não foi. Não foi nada. Foi nada. E certamente esse jogo não tinha VAR, né? Porque não é possível, né? Então você pode usar o VAR da forma adequada, corretamente. Né? Ou seja, teria que punir o cara que tentou marcar e ocasionou, interpretou. Exatamente. Foi um ator, né? É um ator. Quer dizer, mas eu penso assim que essa punição ela pode se estender durante 24 horas, 48 horas. Perfeito. O risco de punição. Isso aí. Tá? Já que ele fez isso, ele prejudicou o árbitro, prejudicou o jogador. Perfeito. Que de repente ficou com medo de tomar um segundo amarelo. E de repente o treinador até tirou do jogo. Ou seja, mudou a forma de jogar, colocou outro jogador que ele nem queria colocar naquela hora. Por uma desonestidade. Desonestidade de um adversário. É muito sério isso. Esse negócio que você falou é interessante. Eu sempre tenho pensado nisso. Eu acho que devia ter uma regra, um protocolo, em que o time pedisse, tipo no vôlei do desafio, o time pudesse pedir 2 jogadas, sei lá, por jogo, para ver aquele lance. E outra, se o goleiro, por exemplo, tocou na bola e não se acusou. E aí, se o jogador não tivesse a honestidade, desse um cartão amarelo para esse cara. Porque aí ia cair muito jogador. A gente teve o caso do Rodrigo Caio, na época, que falou que não fez falta, e o juiz deu, que foi criticado pra caramba pela torcida do São Paulo na época. Você não acha que o jogo limpo, às vezes, e eu não sou nada mimizento, não, mas você acha que não é uma coisa, não seria interessante ter o jogo limpo? Porque tem lance que, tu vê assim, cara, todo mundo viu que a bola bateu, ou todo mundo viu que a bola não bateu, e o juiz dá. Não seria mais bonito o cara chegar e falar, o cara tá vendo que tem câmera, não é possível que o cara vai olhar pro filho dele depois e vai falar assim, pô, filho, tá maneiro, todo mundo viu que bateu no dedo dele, o cara na saco. Eu acho uma escrotidão isso. Assim, você não pode também achar que o atleta, ele vai fazer, não, eu sou responsável agora, realmente eu fiz isso, fiz aquilo. Não, você não pode esperar isso aí. Mas se tivesse uma punição, poderia. Então, olha só, o árbitro, ele tem todas as condições de apitar e agora com o VAR de fazer a coisa certa, certo? Coisa certa. No caso do Rodrigo Caio, eu não sei se o árbitro perguntou para ele. Perguntou? Eu acho que não, acho que partiu dele. Então, eu acho que o certo é ele ficar em silêncio.
Porque o árbitro tem que tomar a decisão que ele quer tomar a decisão. Você vai perguntar, você que tocou para a linha de fundo, eu falei, cara, você é o árbitro, você apita o que você quer. Você não falaria? Eu não falaria. Sincero, eu bom. não falaria. Não, você é o árbitro, o que você apitou? Apitei que foi... Tiro de meta. Tiro de meta. Ou seja, que o cara que... Entendeu? Pronto, acabou. É a sua decisão. Quantas vezes eu já falei pro árbitro também, olha, o jogador tá deixando um cotovelo toda hora. Toda hora tá deixando um cotovelo. Já pegou aqui no meu rosto, já pegou no meu peito, já que deixou aqui, já deu cotovelada. Se você não tomar uma posição, depois você não vem me dar amarelo. Porque, assim, se eu tô jogando limpo com o cara e o cara vai jogar sujo, vai chegar uma hora que também o pavio, o pavio é curto. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Eu vou dar o troco nele. E dei troco várias vezes. Isso aí. E não conheço nenhum zagueiro que não tenha dado troco. Isso aí. Não conheço nenhum. Tá? Então não é zagueiro. Perfeito. Então não é zagueiro. Tá na profissão errada. Tá na profissão errada. Entendeu? Aí o árbitro falou assim, tudo bem. Teve um que falou assim, pode dar. Falou? Pode dar. Pode dar. Mas não abusa. Não alopra. Não abusa. Fala que o Godoy falava isso. O Godoy o Godoy um dia eu fiz uma falta assim de contato físico, assim, acho que deu amarelo. Era para ser amarelo e deu vermelho. Aí depois encontrei com ele no corredor, eu fui fazer o antidoping, ele passou, porta aberta, ele entrou na sala do antidoping. Entrou, me deu um abraço, eu sou muito seu fã. Eu falei, é meu fã? E fez isso comigo, é meu fã, cara? Você é maluco, pô? Tava puto pra caramba. Foi uma falta normal, máximo amarelo, pô. Não, mas eu gosto muito de você, deu um abraço e foi embora. E tu ficou puto, não? Sei não? Se ele lembra disso, ele tá lá, de repente. Mas você ficou com raiva, não, na hora? Tu falou sério com ele ou falou brincando? Não, eu falei sério, falou pô. Sério. Assim, né? Mas nada aqui em posição de dedo, né? Sim. Eu não ia mudar nada também, né? Porque eu conversava com ele no jogo, conversava com Simon, Sidraque Marinho, Cerdeira, ó, tô mostrando lá atrás, né? Cabelada. Cabelada. Eu Cabelada conversava, é bom. Bianca, Margarida, lá atrás, esses árbitros, né? Sim. Famosos, divertidos também, né? Assim, engraçado, tinha diálogo. Tinha um cara que não falava com ninguém? O Wilson Carlos de Mendonça também, poxa, era muito bom, também tinha um cara... E que não falava com ninguém, que o Neymar estava reclamando agora que o juiz não queria dar papo. E ele é meio arrogante mesmo, esse juiz, é irmão de outro juiz, esse que o Neymar reclamou dele no jogo do Flamengo. Não, no jogo do Palmeiras. Que o cara é meio arrogante. Tinha juiz que você chegava e falava assim, pô, não dá pra nem conversar com esse cara. Tinha sim, o Wilson Mendonça lá de Pernambuco. Esse era difícil. Esse tinha uma implicância comigo. Eu não sei porquê, alguma coisa, de repente, discussão, assim, uma coisa de jogo, ele tinha uma implicância do caramba. Pegava no teu pé? Pegava, assim, entendeu? Normal. Então, pô, já muitas vezes eu saí de jogo sem fazer falta. Muitas vezes, cara, né? Cartões vermelhos, eu tenho, assim, acho que uns 3 mais por sequência de... De falta boba? Não, mais de reclamação. De reclamação? Aí você tem um amarelo, aí você reclama isso aqui. Tomei para reclamação. E sem fazer falta no jogo? Não, tem falta. Você faz uma falta, de repente. Você puxa o cara, uma situação, tal, uma jogada a mais que... Se não fizer falta, toma o gol. Né? E não precisa ser desleal para fazer falta. Falta é falta. Né? E às vezes o cara chegar, tá reclamando demais, toma um vermelho aí. Eu lembro, uns 3 mais ou menos aí. A gente tá falando de VAR. O teu primeiro título no Botafogo foi em 89? Foi. E de estadual, sim. Que é um título... Você então tem os dois, tirando agora da Libertadores, mas os 2 títulos mais emblemáticos da história do Botafogo, você estava lá, em 2. Sim. Né? Isso te faz ser um ídolo do Botafogo. Aí eu vou te pegar. E o VAR, nesse jogo aí? Do 89? Hoje ele daria falta. Acredito que daria. Vocês comentavam na hora? Comentaram lá no dia? Não, ninguém falou nada disso. Vocês não viram, não, em campo? Não percebe-se nada disso aí. Não percebe. Que é isso, Gotardo? Não percebe. Você não percebeu aquele empurrão? Não dá. É um empurrão. É o maior empurrão da história do futebol mundial. Toque de referência. É pior que a cotovelada que o... Ó, aquela cotovelada que o Leonardo deu no cara na Copa foi menos escandalosa do que esse empurrão que ele levou. Pelo amor de Deus.
Que isso, pô. Do Maurício? Que isso, Pelo mano. amor de Deus. Pô, recentemente o Gustavo do Palmeiras foi empurrado ali pelo defensor do Flamengo. Pênalti, claro, o juiz não deu. Aquilo é empurrão. Não, do Maurício, Não é foi nada, mais. ele toca em referência. Não é nada. É só pra saber onde é que ele tava. O Maurício nem sabe que tocou nele. Tô te falando. Vocês não comentaram isso no vestiário? Não. Pô, ai, Maurício, o juiz é nosso. Não, esquece. Porque Não isso? fizeram isso? Não, ninguém viu nada. E tem mais, o árbitro nem viu a jogada. Muito rápido. Ele viu, cara. Não, a gente na frente. A gente na frente não vê, tem hora que não vê nada. O Flamengo reclamou, eu não lembro do lance o pós. reclamou. O Flamengo ficou reclamando na hora, porque na hora todo mundo viu. Não foi nada, foi um toque sutil. Não foi sutil, não, cara. Foi. Eu não pegaria. O Léo não ia pegar essa bola, não. A gente falou de jogos do VAR, 95, né? 95, muita gente fala do Botafogo, né? De ter sido privilegiado, favorecido. O lance realmente, o gol foi irregular, mas não é bem assim que a história é, não, né? Não. Com o VAR também seria anulado. Isso é claro, né? Não tem o que discutir. No momento, é difícil do árbitro, principalmente o auxiliar, né, o bandeirinha, ter toda a visão. A bola, ela desce, aí tem lá uma dividida, que se não me engano, que cabeceou foi o Jamir, o Leandro Ávila, e a bola sobra no pé do Túlio. O bandeira não viu. Não tem como ver, muita gente na frente. Aí o que a regra diz? Na dúvida, segue o ataque. É isso aí, é simples, cara. Então, o Márcio Rezende, não teve má fé nenhuma, foi um erro natural que acontece num jogo, numa partida. Eu não falei do exame que eu escorreguei e aí peguei a bola e peguei o jogador, porque foi um carrinho, campo úmido, a trava não segurou. Uma circunstância ali. Aí você fala assim, mas escorreguei, cara, fatalidade, entendeu? Acontece também, e foi o que aconteceu com a arbitragem, mesma coisa. E no primeiro jogo, no Maracanã, teve uma sequência de jogada que seria o nosso terceiro gol. Quando ia fazer o gol, o árbitro chegou e deu a falta, não deu a lei da vantagem. Entendeu? Foi prejudicado. E no mesmo jogo contra o Santos, lá em São Paulo, o lance do Camanducaia, no Marquinhos, no lateral direito, muito bom jogador, levou a bola com a mão também. Então, o Bandeira não viu, o Márcio não viu, e saiu o gol de empate. Como foi a comemoração? Como é que foi ganhar aquele título? O primeiro título do Botafogo brasileiro, tão esperado, né? Depois se tornou o segundo, né, de reconhecimento do passado, mas até então era o primeiro. Porque o contexto da história toda, as dificuldades, eu cheguei faltando 2 semanas praticamente. O Leandro Ávila veio do Vasco na troca do Nelson. O Paulo Toalha ninguém sabia quem era. O Gonçalves e Donizete tinham vindo de Portugal também. Assim, foi tudo às pressas, tudo em cima da competição. Foi um monta-monta, né? Foi um negócio maluco. Coisa para dar errado. Coisa para dar errado. Mas quando esse time começou a treinar, já tinha alguns treinos assim que o Paulo trouxe da Europa, de campo reduzido, de marcação, né, mais intensidade e tal. O primeiro jogo foi muito bom contra o Vitória, 2-2. Muito bom jogo, foi lá em Salvador. Nossa, primeiro jogo assim, se mantiver esse nível de apresentação, a gente vai chegar lá. Então, passou aquela confiança. O time começou bem, aí oscilou na competição, teve empate em casa, teve uma derrota fora que não jogou bem contra o Bragantino. Mas você via que a essência era boa, sabe? Que a ideia era boa, né? O modelo de jogo definido pelo Paulo, tinha coisas que a gente fazia automaticamente, sabe? Então, assim, esse time vai brigar por esse título. Acreditava realmente que ia brigar. Sim. Mas vocês falavam entre vocês, vamos chegar lá? A confiança era tanta que a gente entrava em campo confiante na vitória, sem desrespeitar o adversário. A gente pensava qual placar seria, de quanto nós vamos vencer. A gente pensava assim, cara, impressionante. E não era para menosprezar o adversário, não, é que a gente tinha confiança nossa. Tinha a nossa equipe brigando ali. Tinha as diferenças internamente, tinha discussões, mas quando se jogava para valer, era em grupo. E essa questão que fala-se tanto, né, do vestiário desse time, era um vestiário realmente complicado? Não. Ou isso veio de fora? Não era complicado não, cara. O complicado é que financeiramente o clube não tinha condições de estar pagando em dia. Atrasava isso era tempo? complicado. 4 meses chegava a atrasar. Nem todos 4 meses. O pessoal que recebia menos, tinha um salário menor, aí 2 meses, né? A cada 2 meses recebia né? A cada 3 meses, dependendo, né? E a gente ia controlando isso. Modéstia à parte, a gente controlava.
o vestiário, eu, o Gonça, Sérgio, Bagnão, a gente controlava o vestiário. E o pessoal ia entendendo também que existia boa-fé, o objetivo era a gente chegar realmente à final, porque eu falava assim, gente, vamos aumentar a dívida do clube. Quanto mais a gente ganhar, mais a gente vencer, quanto mais longe for, maior o clube tem a pagar para a gente depois. Né? E a gente fazia lá, às vezes, um ratatá também, né? Com os bichos, os prêmios que saiu, e todo mundo recebia alguma coisinha também, né? Ah, não tenho carro, mas tem passagem, tem que comprar não sei o quê. Acredito que todo mundo conseguiu, não passou nenhuma necessidade nesse período tão difícil que foi. E aí, quando você vê o juiz apitar ali, que acabou. Fui pro exame de doping, pô. Ah, tu não ficou lá na comemoração dos caras, não? Mal peguei o troféu. Não tenho nenhuma foto com ele, dizer assim, para dizer a verdade. Eu não tenho. Se alguém tiver, por favor, manda Mandar. pra mim. Um colega aí. Mas o voo você veio, voltou com a cara. Tava todo mundo nesse voo, né? Até que não... Todo mundo, e eu encontrei com esse pessoal no caminho, né? Porque demorei para fazer o exame, né? É muito difícil também. Não bebeu nada, não? Pô, não, acho que não. Campeão tinha que beber cerveja, pô. Antigamente tinha isso aí, hoje não tem mais, né? Antigamente tinha um pessoal que gostava, torcia para cair no exame de doping. Ficava mamando. E ficava umas 3 horas lá. Aí o médico falou, pô, como é que é? Vai fazer? Não, falei, não, tô sem vontade ainda. Não, nada, tava com a bexiga estourando e o cara não fazia. Bebendo. Exatamente. Mas aí esse voo, é isso que falam mesmo, que esse voo tava gente saindo... Tinha muita gente assim, cara. Tinha gente com medalha que não... Que não conseguiu jogou? até medalha. Não jogou, não trabalhava no clube. E ganhou Negócio medalha. maluco. É uma emoção diferente, cara. Foi a tua maior conquista? Assim, a mais emocionante, Emocionante. foi 89. 89 pela quebra do jejum, todo o contexto da história, que vinha já há 21 anos. Aquilo foi emocionante. Aquilo foi forte. Pena que as comemorações eram sempre muito simples, né? É outra época, humildezinho, não tinha nenhuma proporção assim de acordo com a conquista, né? Era muito macanhada. Hoje não, hoje é fantástico, né? Hoje é maravilhoso. E aí quebrou dois tabus, né, do Botafogo, 2 títulos completamente... dois títulos inéditos, 2 títulos que marcaram muito. E aí você sai do Botafogo por quê? Foi por causa de grana? Único exclusivamente grana? Você queria ter ficado? 91? Não, depois de 95. O 96 foi o ano do desmanche, né? O pessoal todo saiu, mundo foi embora. O pessoal para o Japão, para Corinthians, Portugal. Muita gente foi embora, né? Teve um desmanche e a situação financeira continuou ruim, porque como é que é renovar o contrato desses caras? Tem que ir embora mesmo, né? Eu acabei, meu contrato era longo, acabei ficando, é um ano difícil, né? Muito difícil. Ainda conseguimos 2 conquistas expressivas, que foi o torneio da cidade carioca, né? Foram 11 jogos, também foi invicto, jogamos contra todos, e conseguimos também o torneio de Teresa Herrera, foi a final contra a Juve. Ainda a gente tinha aquele ar, o ímpeto ali, né? O ímpeto da conquista de 95, depois foi se perdendo, né? Foi perdendo aos poucos, aquele mesmo espírito, né? Porque vai mudando também as características, mudando a ideia do treinador, essas coisas todas. Uma pena. Vamos perder. Cada ano que não se faz nada bom é um ano que não se recupera. Principalmente depois de conquista, né? Que nem aconteceu agora com o Botafogo, né? Então, o Botafogo, 23, estava certinho para conquistar, já era. Então, era para ser tetra. Verdade. Brasileiro, né? Tetra ou penta, não sei se tem mais... Não, enfim, tinha 2, tetra. Era para ser tetra, então. O ano passado era para ser tetra. E era para provavelmente estar... Libertadores nem tanto, mas de qualquer forma foi ótima conquista, que foi o ano passado. Então tem que tentar sempre fazer isso. Esse ano tá ruim, tá, mas Botafogo é estruturado, sabe? Eu penso dessa forma. Eu só trabalhei em times pequenos, só clubes humildes. Difícil, o dia a dia é muito difícil. Material de trabalho, material humano, logística, é muito difícil. É quebrar pedra mesmo, não literalmente. Mas é dessa forma que é trabalhar em clubes humildes, sabe? E nunca tive chance de trabalhar em um clube maior, né? Espero um dia, quem sabe, como treinador, tenho as licenças e tal, ou como diretor técnico também, que eu já fui, né? E é um trabalho que tem que ser firme. Mas o que você prefere? E às vezes a firmeza, ela incomoda um pouco. Mas o que você prefere? O campo hoje, para mim, é desafiador. Eu me sinto bem.
sinto bem, desde que me dê condições de trabalhar com minha comissão técnica escolhida. Deixa eu montar minha comissão técnica, eu trabalho com ela. Caso contrário, então eu prefiro ser um diretor. Que é só você. Obviamente que eu vou ter que trazer também uma comissão técnica, mas que o treinador monte a sua comissão técnica, certo? Isso é fundamental. É fundamental. Mas o treinador fica sob o meu, vamos dizer assim, controle, entre aspas, né? Você está ali, no dia a dia, troca de ideia, essas coisas todas, né? Que ele entenda também o que é hierarquia. Que alguns entendem, outros não. Hoje, como é que você viu essa polêmica toda aí, desse posicionamento do Leão e do Oswaldo em relação ao treinador estrangeiro? Principalmente porque o mercado do futebol é um mercado global, né? Então, ao longo da história do futebol brasileiro, os treinadores brasileiros, cada vez menos, inclusive, mas estão no mundo todo. E como é que você recebe isso? Como é que você recebeu essa... Como é que você viu esse desabafo? Eu estava lá. Você estava lá? Estava lá, mano. Então, Ficou um climão ou não na hora? Não, ficou não. O pessoal riu. Não ficou não. Não foi? Tava todo mundo rindo. Ali antes, no coffee break ali, eu encontrei o Leão. E falar com ele, né? O Leão, lembra do garoto? Lá o primeiro jogo. Vi ele jogando, com 11 anos ele jogando e tal. Eu já tinha conversado com ele já. E aí eu falei, Leão, pô, você tá sumido, cara. Você não pode ficar fora. Você tem um contraponto muito bom. Ele falou, é muito bom mesmo. Que às vezes as pessoas não gostam. Ele falou assim, inclusive ele falou assim, eu não sou a favor de treinador estrangeiro na seleção. Eu fiz assim para ele, cuidado, hein? Assim, você falou antes. Mais ou menos assim nesse sentido, né? E acabou que lá em cima ele falou. Mas só que quando ele começou a falar, eu não sei, cara, se tem essa imagem aí, toda ela, né? Ele falou assim, eu até o coffee break, eu pensava diferente. Eu vi essa parte dele falando. Ele não completou essa fala, porque eu vi que ali ele ia dizer que ele não está mais... Com o mesmo raciocínio do que ele falou para mim. Ele dá a entender que mudou de ideia. Mudou de ideia. Apesar do jeitão dele falar, né? Meio, sei lá, meio ogro, essas coisas todas, né? Sempre foi assim, né? Sempre foi. Assim. Aí ele ia dizer algo diferente, mas acho que ele não completou exatamente. Eu não sei se você viu. Percebi isso. Você escapou esse momento meu ali, porque às vezes o celular às vezes atrapalha um pouco. E o Oswaldo também, ele falou que se tem alguém para assumir a seleção brasileira, que seja gringo, que seja estrangeiro, é o Ancelotti. Que seja esse senhor. Falou assim, e foi lá e apertou a mão dele. Quer dizer, então, na hora, assim, não teve nada assim, que horroroso e tal. Que climão que falaram. Climão, não teve não, cara, assim, sabe? O Ancelotti ficou de boa também, tranquilo. Aí o Ancelotti fez alguns comentários falando que os treinadores brasileiros estão enfraquecidos lá fora, mas não pelo nível técnico de conhecimento. Ele quis dizer enfraquecido no nível institucional, nesse sentido. Então, ele aconselhou que os treinadores se fortalecessem mais, né? Que é o caso da FBTF, ou que é o caso dos cursos na CBF também, né? Que possa a CBF criar mais uma equivalência entre as licenças. É porque isso atrapalha muito, Os treinadores falaram sobre a reciprocidade também, que isso tem que acontecer, do que é feito que aceita lá, de aceita lá aqui. para cá, daqui para lá também. Então ficou nesse nível assim. Não foi nada para esculachar nesse sentido o Ancelotti. É lógico que teve assim, de gente que pegou assim um pouco isolado, algum corte assim mais forte, aí aparece mesmo. Fora de contexto. Aí aparece, porque aí aflorou foi o sentimento do brasileiro. Não que eles não querem, eles não gostam do Ancelotti. Eles gostam do Ancelotti. O Oswaldo gosta. Todo mundo gosta do Ancelotti. Eu gosto dele. Eu gosto porque eu tive com ele uma semana lá na Inglaterra e eu vi o quanto ele é gente boa. Você teve com ele lá? Gente, é um cara tranquilaço. Entendeu? Me deixou à vontade lá no Chelsea, acompanhando o dia a dia. Andei por tudo, né? Pelos legal. Vestiários, o departamento médico, a cozinha, né? O local a estrutura toda você viu? Fabuloso. Tinha tanto campo que eu falei, não vou nem contar. Tanto campo que tinha. Falei, pô, deixa pra lá. E ele se mete em tudo? Ele olha tudo? Não, ele é gestor? Ele tem controle de tudo. Ele tem controle de tudo, assim. Ele sabe delegar, ele sabe ouvir, ele recebe as informações e a decisão é dele. Isso que é legal, que eu penso também, concordo dessa forma. Porque ele vai recebendo as informações. Se você tem que pagar o preço
de alguma coisa que seja pela sua decisão, não pela decisão do outro. Sem dúvida. Então, mesmo que venha contrário ao que você pensa, aí você analisa também, para fortalecer a sua posição, a sua convicção. E ele pensa assim, ele decide. Ele está convocando jogadores na atualidade que eu não concordo. Lógico, pode ser. Tem uns 2, 3 lá que de repente é diferente. Mas do que é eu ele. penso, mas é ele. Ele que vai pagar o preço. Daqui para frente ele vai trocar alguns nomes e a seleção vai ficar mais forte para a Copa do Mundo. Acredito. Acredito sim. Porque ele é muito inteligente, ele sabe levar. Pô, esses jogadores que estão na seleção, eles estão vindo lá de fora. Ele conhece. Muito. Semana sim, semana não, estava jogando contra os caras. E os caras conhecem ele também. É o campeonato que ele assiste. Talvez por isso que esses jogadores lá de fora, que estão vindo para cá, venham com a outra motivação, com outro foco, porque sabe quem é o Ancelotti. Talvez por isso os treinadores brasileiros daqui, que assumem a seleção, não tenham o reconhecimento e o respeito que deveriam ter. Porque os caras lá veem que ele é muito grande. Lá de fora. Você falou aí de motivação. A gente já estourei, desculpa, já estourei pra caramba o tempo aqui. Qual é a importância, qual o tamanho da importância da motivação no futebol? O cara que já ganhou tudo, ou então a gente estava falando fora do ar aqui também, uma competição que você é campeão e que aí vem gente de fora para jogar. Do Cruzeiro. Aquele caso do Cruzeiro que todo mundo comenta. Até que ponto é possível você perder um título ou deixar de ganhar um título por conta de motivação? É tão importante assim estar motivado? Ou só a qualidade técnica, tática já basta? Não, tudo. Não, só qualidade técnica, tática, não. A motivação é... Você já fala motivação. E existe animação, vamos dizer assim. Sim. A motivação é aquilo que vem da sua alma. Aquilo que te leva ao dia a dia. Por exemplo, sempre foi a minha maior motivação? A minha família. Mas precisava fazer uma foto, mostrar, botar no corredor, no vestiário? Não precisava não. Ela já estava aqui no meu coração. Tá? Aquilo não ia mudar nada para você? Não mudar nada. Entendeu? Então eu tinha que fazer o melhor, independente de jogar bem ou perder ou vencer. Aquilo é a motivação. Mas você tem contrato? Tem contrato também. Você é obrigado você é obrigado a treinar, a usar o dia a dia, seguir lá a logística, cuidar do seu corpo. Isso é obrigado a fazer isso. Tá? Então isso... Faz parte do processo ali. Faz parte do processo. Então, o cara não pode, minha vida particular, cuido eu e pronto, acabou. Não é assim. Você tem obrigação, e essa obrigação você precisa do seu corpo, a sua mente, né? Você tem uma esposa que ajuda, é aquela esposa que ajuda o dia a dia. Alicerce Se é uma ali. mulher chata, que fica perturbando o cara acaba até desfocando. De repente o cara, pelo amor de Deus, deixa eu ir para concentração. Aqui tem um pouco de paz. Então, a esposa também é importante no dia a dia. Sabe a mulher que colabora, né? Que esteja presente. Isso é sabedoria, pô. Né? E ela vai ser a maior beneficiada nisso tudo. Pode ser ela, as crianças, a família toda, né? A família dela também. Tem muita coisa disso. Então, a motivação ela é importante, né? Agora, o que motiva o cara? Não sei, eu quero ser o melhor em campo, eu quero ser o bola de renovar ouro. Um contrato. Eu quero renovar mais, eu quero daqui para um time no Japão, na China, ou na Europa. Sei lá, isso também é um fator motivacional para outros, né? Mas é importante saber que o futebol é um jogo coletivo. Colocar o seu objetivo na frente de todos, isso não me agrada muito, não. Objetivo particular, pessoal, num grupo... Vocês percebiam? Você era um cara que percebia? Falava, pô, esse cara aí tá querendo só usar, só pensa nele. Isso, caso você percebesse, você falava, você era um cara de chegar e conversar com o cara, olha só, assim não vai. Porque você sempre foi líder nos elencos que você participou. Esse papel meio vilão eu fiz algumas vezes. Exatamente. Mas é meu, né? Isso é meu. Mas eu vou para troca de ideias. Não é imposição nenhuma. Mas se o cara não recebe bem? Mas aí não é problema meu, é problema do treinador. Ou se eu sou treinador, eu tenho que saber conduzir isso. O treinador tem que definir, né? A função dele. Se o treinador abre e deixa a gente aos leões, a gente resolve entre nós mesmos. Mas existe um caminho ideal, num caso como esse, o capitão, o líder do elenco, falar com um moleque novo, de repente com um cara mais deslumbrado, é melhor do que o treinador falar? Você que teve essas duas visões, tanto como treinador como sendo um dos líderes de elencos. O que você acha que tem um resultado prático mais interessante?
Então, depende do capitão, da conduta, né? Do caráter, essas coisas todas, né? De repente o cara... Eu não vou te ouvir só porque você tem a faixa aqui no braço. Eu vou ouvir porque você é a pessoa certa para falar para mim. E às vezes tem treinador... Eu já tive casos de jogador que eu coloco como capitão, né? Às vezes tem mais de um, você tem que escolher um. Que deixava ele resolver. Fala, resolve para mim lá, que é melhor você resolver. Do que eu interferir lá. Do que eu não quero chegar nesse ponto. E avisava, não, você vai começar ali com o seu capitão ali. Tá? E falava para o capitão, isso chama-se credibilidade, tá? Respeito. Eu falei, capitão, o que você decidir com o seu colega vai acontecer. Então resolve para mim, por favor. Tá bom, chefe, vamos lá. E resolvia. Acertou com ele? Acertei, então tá bom. Tá feito. Isso é legal. Se ele falasse assim, não tem jeito, não, chefe, tem jeito não. Nós vamos perder esse cara. Eu falei, então tá bom, então ele tá fora. Tá fora. Se o capitão, que é o cara de credibilidade, que o grupo respeita, tomar uma posição, e eu dei essa legalidade para ele, ou pode ser mais depois o capitão 1 mais 2, para não deixar também sozinho, né? Pode ser feito. Ele tem todo o meu respeito. O time está comigo ou não está? O capitão está comigo ou não está? Se o jogador está tentando furar a fila, tentando tomar o lugar de alguém, não vai, não pode. Não vai chegar. É jogo coletivo, não pode. E derrubar treinador? Acontece dos dois lados, acontece nos dois sentidos, melhor dizendo. Manutenção, né? E também uma queda, acontece. Você já derrubou treinador? Eu acho que não, pô. Não sei, eu tô perguntando. Não, eu já perguntei pro jogador, o cara falou já. Aí eu falei, eu já sabia. Quem foi? Goleiro Bruno, falou pra mim, em on, gravado. Que o Flamengo de 2009 derrubou o Cuca. Fala pra mim, gravando. Não sei. Entregaram um jogo lá, o 6-0, sei lá, contra o Coritiba. E depois eu entrevistei ele e falou que o elenco derrubou o treinador. Eu já vi algumas vezes isso acontecer, já vi e achei os resultados estranhos, né? E depois fui buscar, por que desse resultado, dessa goleada? Já vi. Os caras, não, a gente não suportava mais o cara. Tem isso, não tem? Tem cara insuportável. Mas não é justo você fazer isso. Não é mais fácil, de repente, você tentar conversar com o treinador em off? Tem cara que não dá para conversar. Então, mas tem que ser... Eu não acho justo o cara fazer corpo mole. Eu já vi. Concordo. Eu vi cara que jogou Copa do Mundo, que é campeão, não sei o quê. Eu vi cara fazer corpo mole, assim, visivelmente, sabe? Eu não acho justo fazer isso. Eu acho que você tem com que o jogar, patrão, com o time, né? Com o clube dele. prejudicando o time, teve derrota e, consequentemente, até o adversário não conquistou o título, também em virtude desse resultado. Sabe, eu não é correto. Isso para mim é falha de caráter. Ou você assinou o contrato para treinar, para jogar. Jogar bem ou jogar mal. Mas dá o teu melhor. Dá o seu melhor. Agora, sei lá, e fazer o gol mole. Então, eu prefiro então, que você fale assim, professor, eu não estou mentalmente preparado para jogar. Queria uma folga, de me liberar. De repente, o motivo é o treinador, tá? Sim. Pede para sair, não sei o quê, ficar de fora. Agora, já joguei muitas vezes contrariado com o treinador, muitas vezes. Joga diferente? Você joga pensando na bênção do treinador. É uma abençoada, né? Na verdade, né? Joga pensando. Falei, cara, se a minha família é a minha motivação, por que esse cara vai me desmotivar? Não pode, pô. Esse cara é menor. Dane-se. Esse cara não é nada, é insignificante. Né? Insignificante pode ser até um bom profissional, mas como pessoa é insignificante, pô. Né, que realmente não é relevante para mim. Então, eu tenho que enaltecer minha família, meus sonhos, meus objetivos. Né? E aí você acaba contagiando os colegas também. Para reverter aquela situação. Exatamente. Às vezes os colegas não têm discernimento, o cara não está nem aí. Acho que está em Copacabana tomando água de coco e o negócio está pegando fogo. Ou tem alguém que está azucrinando ali no ouvido também, né? Então, a verdade tem dois lados, né? Você tem que ouvir as duas verdades. Às vezes a meia-verdade ela é mais prejudicial do que a mentira. Eu falei muito isso essa semana, brincando aí com os familiares, né? Então é importante ouvir as verdades e meia-verdade, de repente, ela vai destruir alguém. Conta a verdade toda, pô. Precisa saber a história toda, o contexto todo. Se você voltar agora no tempo e fosse lembrar o teu momento mais feliz no futebol, qual é? Fosse registrar numa foto, numa imagem, num flash, assim, qual é o teu momento mais feliz do futebol? Eu me refiro a todas as... A primeira vez que eu assinei um contrato profissional, 83, no Guarani, aquilo foi, para mim, um divisor, porque eu realizei o sonho.
Até então, eu cheguei a jogar algumas vezes, mas como amador. Aí você viu que Aí quando virou o ano, aí o presidente do Guarani me chamou lá, o senhor Tavares, né, já falecido, aí eu assinei o contrato. E foi um contrato que eu fiz, eu não tinha ninguém para fazer. Eu não sabia como fazer contrato. E não tinha internet, tinha nada. Não tinha nada, esquece. Aí eu procurei um jogador antigo, já falecido, foi campeão pelo Corinthians, quebra do jejum do Corinthians, chamado Ademir Gonçalves, foi zagueiro, que é da minha cidade. Eu falei, Ademir, eu vou renovar meu contrato, eu não sei o que eu faço. Aí ele falou, conta uma história. Cara, que maneiro. Conta uma história para ele. Não conta uma história muito alegre, não. Conta uma história um pouco triste. Ele quis dizer, cria argumentos, né? Hoje eu não faria isso, mas eu era menino, pô, né? Mas eu criei uns argumentos, uma história que eu contei pro presidente e que ele gostou. Comprou. Ele falou, vou te ajudar e fez um contrato bonzinho, né? Não é bom, é bonzinho, né? Mas, pô... Para quem tinha um salário de fome, meu salário é ajuda de custo, pô, foi excelente para mim, pô. Que foi a primeira coisa que você comprou com salário maneiro, assim? Foi o teu primeiro sonho realizado? Foi uma casa, um teto, né? Quer dizer, comecei a pagar, né? Para você ou para tua família? Eu comecei a investir, eu era solteiro, depois eu casei e depois, em seguida, entregou, né, o apartamento e fui morar lá. Lá em São Paulo? Lá em Campinas? E o título que você falou assim, cara, a gente merecia ganhar e não ganhou? Copa do Brasil 98, Campeonato Brasileiro 98. A gente chegou nas duas finais. Que time? Pelo Cruzeiro. Time muito bom. A gente chegou nas duas finais. A do Brasil foi doída, porque a gente estava jogando muito bem. Enfim. E o brasileiro foi o final, né? Sul-americano também, que era sul-americana. O Palmeiras venceu, o Corinthians venceu o brasileiro. A gente estava muito bem, só que a gente chegou no nível assim, muito alto de desgaste, né? Por quê? Muitos jogos desgaste físico mesmo. Desgaste físico e mental. Muitos jogos, pouco tempo de recuperação. Nossa recuperação não era de qualidade. Nossa logística não foi tão boa. Hoje eu consigo analisar isso tudo, tá? E lá na época não? Na época você está envolvido em muitos processos, né, cara? Aí você acaba falando, não, deixa eu ir para casa descansar, botar as pernas pro ar. E às vezes não, tinha que ser melhor. Por exemplo, uma final contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Nós ficamos no hotel, eu não sei dizer qual hotel, nem sei exatamente a região, que esse hotel estava um maior movimento, muita gente. A gente não tinha um local separado para a refeição. E que começou a ter obra de manhãzinha. Delícia, hein? Eu acordei com aquela obra lá. Falei, não é possível, cara. Uma coisa está errada. Ou o hotel estava em obra, ou alguém... Para atrapalhar a vida de vocês. Ou alguém do adversário fez de propósito. Entendeu? Então começou aquela batição, a martelada, quebradeira lá. Pô, não pode, pô. Então, você tem que ter um hotel hoje. Não, pera aí, vamos pegar um hotel melhor, pô. Não sei o quê, não é assim, não. Vamos chegar mais cedo, nós chegamos à noite já. Então, você começa a analisar o que poderia ter sido feito diferente, né? Melhor. Para ajudar o desempenho de campo. Porque tudo que você faz fora, você leva para dentro. Vai tudo somando, né? São peças do quebra-cabeça, né? Exatamente. Hoje eu tenho esse discernimento, e sei como trabalhar isso. Para mim é simples isso daí. Para muitos talvez não tenha, né? Mas eu entendo bem disso. É aquele time do Cruzeiro lá 98. Que jogou a final do Mundial. Não, o Mundial foi em 97. Então, em 97, merecia ser campeão depois de tudo que aconteceu? Cara, conhecendo os jogadores, os caras que entraram, os caras que se empenharam em jogar, eles mereciam. Eles mereciam. Sabe? Até os caras que chegaram, o caso do Gonçalves, Bebeto, Pantera e Alberto Valentim, que chegaram do nada, que eles não tinham culpa de nada. Eles foram profissionais, foram contratados, e pessoas boas, né? Pessoas que também sempre trabalharam com seriedade, também mereciam. Eles caíram num sistema, numa ideia, num sonho de um treinador. Eles caíram nisso daí, numa rede dessa aí. E aí eles tinham que jogar, agora merecia. Agora, num todo, assim, o planejamento que foi feito, não, aí não merecia. Aí foi justo. Não tem caso de gente que ganhou assim, né? Não tem lembrança de clube que ganhou dessa forma. Isso foi um case, isso marcou muito o futebol brasileiro. Eu não conheço. Ninguém mais fez isso depois disso. Eu acho que teve um caso, sim, mas... Que repetiu nesse nível? Não exatamente para esse tipo de jogo, de situação.
Mas teve um caso, não me recordo não, mas foi coisa assim simples. Vocês foram consultados? Eu? Consultado Não, pra nada. você é um líder do elenco. Vamos lá. O elenco conquista um título dessa magnitude. Sim. Não houve uma consulta ao elenco. Gente, vamos reforçar, vamos Não, trazer... zero. Nada. A decisão lá em cima. Assim, para mim, a grande falha foi do gestor, que é o presidente. Que Era ele o Perrella já, não? Era o Perrella. Não, o Zezé, pô, ele era o presidente, já um cara acima da média, um cara que revolucionário, tentando fazer muitas ideias boas, mas ele cedeu para um sonho, e um sonho que foi traçado por equívocos, né? Você faz vamos dizer assim, Quem era o treinador? É Nelson Batista. Ah, tá. Você faz uma pré-temporada, intertemporada, vamos dizer assim, para jogar esse jogo, aí parece que ficou, não sei exatamente quantos dias, 20 ou 30 dias em São Paulo, 20 dias em São Paulo, para depois viajar para o Japão. Os caras já chegaram já lá no Japão, já meio que estressado, cara, longe da família, né? O negócio maluco. Depois a família viajou também, né? A família viajou. Eu recebi mala, casaco, passaporte, eu dei o passaporte da família, meu e da minha esposa, para viajar, entendeu? Mas eu já sabia que não ia viajar. Você não viajou? Eu não viajei, eu fiquei em casa, Não, eu fiquei em BH. Eu não lembrava desse detalhe. Eu não disse que detalhes no futebol faz diferença? Não, isso não é um detalhe. Eu falei que é um detalhe. Não, calma. Eu sabia que tinham colocado. Mas sabe que você não tinha chegado a viajar? Isso eu não lembro desse detalhe. Não, eu fiquei em BH. Eu já disse várias vezes, né? Eu não vi. Foi o pior momento, o mais difícil da minha carreira, mais triste, porque eu não teria assim outra oportunidade para um jogo como esse. Muito difícil um atleta de 35, 36 anos, né, chegar naquela época, né? Hoje não, hoje você tem os caras chegam a 40, né? Você tem trabalhos específicos belíssimos, né? Alimentação. Mas quer chegar e falar para você que você não ia viajar? Foi falado, não. Mas você ficou? Saiu a lista. Não é possível. Você está falando um negócio que eu não tinha visto isso em lugar nenhum. Calma aí. Saiu a lista no campo. Mas você passou essa intertemporada em São Paulo, lá longe da família? Passei, não. Eu nem fui para intertemporada. Nem foi para intertemporada. Não é intertemporada, mas só para verificar. E aí saiu uma lista e você procurou teu nome na lista e falou, deve ter algum engano ali, né? A lista foi dada no campo, assim. Chegou, após o treino, acabou o treino, aí ele falou assim, eu vou dar a lista aqui, eu vou dar a relação dos caras que vão viajar, porque estão se falando muita coisa. Aí sentamos ali, próximo à baliza ali, né? Sei lá, vou sentar, né, cara? Tá sentindo que não ia? Já sabia, já no meu coração, já sabia que não ia. Já sabia, já. Por quê? Mas, pelo que acontecia já há mais de 2 meses, né? Da forma que ele trabalhava, do que ele fazia, né? Da forma que ele dirigia a palavra, da forma que ele me tirou do time, né? Porque eu vinha jogando, aí eu parei de jogar. Ele me tirou da titularidade. E eu vinha jogando bem. Vinha jogando bem porque eu fui melhor em campo, dos últimos 4 jogos, fui melhor em campo em 3. Então não estava mal. O time não estava bem, mas eu não estava mal. Lembra que eu falei que eu tinha uma motivação em casa? E o time ainda estava tropeçando mesmo, não estava um futebol exuberante. Aí quando ele falou assim, mesmo assim eu tentei achar o chão e não consegui. Foi difícil. Fisicamente é isso, né? A sensação física. É horrorosa essa sensação. Eu não sabia que era ruim assim, não. Mas aí fui para casa. Você falou nada? Você não falou nada? Não falou nada. O quê? Ele é treinador. Mas conversou com alguém na hora, não? Não falou nada, não. Os jogadores iam falar comigo, pô, não é possível, cara. Você não vai nessa, você tá de fora, não é possível. Pô, você só fez isso, você ajudou, não sei o quê. Que loucura. História toda. Eu não lembrava desse detalhe, não. Aí a imprensa noticiou, aí torcedor, então, um monte. Parava na rua, eu recebia mensagem na caixa postal, cara. Eu nem sabia quem era, tinha um monte aí. Na época os telefones, né, saía, o pessoal achava no direito de ligar, né, para dar apoio e tal. A minha avó passou mal, ela foi pro hospital. Porra, até a minha, se tivesse visto, passaria. Eu não sabia, tá? Minha mãe não falou nada na época. Passou mal, foi pro hospital, pra você ter uma ideia. Sei o quanto que uma atitude irresponsável de um treinador e desonesta prejudicou a mim de uma forma que era simples. Se eu merecesse, tudo bem. Assumo. Eu não merecia. Não vou falar dos outros. Tinha mais
uns 7, 8 jogadores também que tiveram uma sensação ruim, tá? Alguns até viajaram. Mas viajaram que esse foi um prêmio, tá? Mas que para jogar mesmo não era o propósito de jogar. Você depois conversou com ele? Algum momento? Eu encontrei com ele em Campinas, falei com ele que eu não sabia o que tinha acontecido. Que se eu tinha feito alguma coisa para ele, eu falei, pô, se eu te fiz alguma coisa que eu não sei que eu fiz, até te peço desculpa. Aí ele falou, não, você não fez nada para mim, não. Quem pediu para você não viajar foi o Zezé Perrella. Foi isso que ele falou, cara. Tô te falando. Mas ele... Calma aí. É de se rir, ele cara. falou, se ele falou isso, então ele não tem condição de dirigir um clube, porque se o presidente fala isso, o cara não teve a hombridade o cara não teve a hombridade de assumir o que ele fez. Que loucura, Rodrigo, cara. ele falou isso e Hoje ele mudou o discurso. Ele fala hoje que não, eu tirei porque tinha muita confusão no time. Ele discutia com o Nonato. Nonato era o capitão do time, né? É ídolo, Nonato é ídolo do Cruzeiro, né? Discussão sempre tem, cara. Mas não é porque eu discutia com o Nonato ou com qualquer outro jogador que eu vou deixar de jogar, que o Nonato ia deixar de jogar. O Nonato jogava a bola dele, eu jogava a minha. E, pô, pelo contrário, eu jogava ao lado dele, pô. Eu fazia a cobertura do Nonato. O ruim pra ele tá ruim pra você. Eu cobria o Nonato. Tanto é que eu falava com ele. Eu dizia, pô, você vai e volta. Não é só ir. Aí o Nonato tinha que voltar, pô. E pronto. Porque quando eu saía pra ali, ele tinha que voltar. Vem pelo meio. Coisas táticas de ajustes, né? Ajustes finos. Não era inimigo. Não, lógico. Tá de sacanagem. Tá maluco? Porque o ruim pra ele me prejudica. Claro. E o ruim pra mim, certamente vai prejudicar o time. E a ele também. Entendeu? É sempre assim. Você vai conversando e vai ajustando. Eu não lembrava disso. Eu nem ia perguntar, tá vendo? Eu nem perguntar isso. Eu não lembrava disso, cara. Que loucura. Eu não lembrava dessa polêmica aí. É bem isso, cara. Não tem uma vírgula a menos nem a mais. Tipo, eu contei aqui. Fora disso, não tem outro. Não tem meia verdade, não. Essa é a verdade inteira. Mas assim, aí você, de repente, é um cara bom. Você é cristão, né? Sou. E já era, né? Então, já era. Você não ficou... Você ficou triste com a derrota? Fiquei triste pelo contexto todo. Porque quando você olha assim... Cara, vamos dizer assim, o Marcelo Ramos estava no banco do Bebeto. Aí a dupla de zaga foi o João Carlos. Pô, o João Carlos jogou no Corinthians, um legãozão. Trocaram ele por algum jogador. Trocaram ele por algum cara sensacional. Gonçalves, Bebeto, Pantera. Aí tinha lá o Fabinho, o Vitor, lateral direito, que jogou, que era para jogar o Alberto Valentim, mas acabou jogando o Vitor. Esses caras mereciam vencer. Entendeu? É difícil torcer contra. É um conflito tremendo. Mas eu não posso achar que... Para eu falar assim, pô, eu tô feliz porque perdeu. Pô, mas esses caras aí... Mas você sofreu quando perdeu, pelo amor de Deus. Eu sofri num todo. Quando perdeu? Não. Quando eles perderam, você sofreu? Não tem como. Como é que eu não vou sofrer se os caras sofreram, cara? Eu sei que tem um monte de gente que me ligou. Cara, você é muito bonzinho. Não é bonzinho. Não é questão de bonzinho, é questão de caráter. Não, cara, mas o cara... caráter. Você vai torcer pro... Não, peraí. Então vamos lá. Você torceu pro sucesso, porque ia carimbar que a decisão dele foi correta, quando você sabia que não era. Concorda? Não, mas pra mim não muda isso aí. Não, pra tua trajetória podia mudar. Não, pra imprensa. Vai mudar o quê, pô? Pro seu colega na edição diminuir minha nota? Ok. Mas o que eu tô falando é pra justiça. Não é isso que vai mudar. Deus não escreve certo por linhas tortas? Não, Deus não escreve linhas tortas. Não? Não. Então eu achava que escrevia, não, que falam... Deus não vai perder tempo escrever linhas tortas. Deus escreve certo sempre. Essas linhas e por que falam isso de Deus escrever? Porque o humano que tem linhas tortas. O humano que escreve em linhas tortas. Essa linha torta não dava pra fazer um texto bom, não. Você é muito bonzinho. Não, bem feito que perdeu. Agora eu não sabia. Eu até torci na época que eu gostava do Cruzeiro. Mas agora é bem feito que perdeu. Então vem aí. Pode ficar. Cara, que filho da... Rapaz, tô impressionado com isso. Eu não lembrava dessa história, não, cara. É uma história doida mesmo. Que loucura. Vamos falar coisa A boa. história é pra apagar. Melhor time que você jogou? Foram grandes times, assim, mas acho que o time num todo, assim, taticamente, com variação de jogo, com ideias de jogo, assim, e confiança mesmo, foi o time de 95. Time de 95. Melhor treinador que você trabalhou com a Tuori? Um dos, né? Tem vários. O Espinosa, o Tuori, vários. Mas, assim, que eu trabalhei para minha vida, para o contexto da minha vida, que eu
trago até hoje algumas ideias dele, foi o Enio Andrade. Enio Andrade, do Inter. É. Você trabalhou com ele onde? O Guarani. Guarani? Guarani, Todo mundo fala dele, né? Ele era fantástico, né? A pena. Já foi embora também. Eu não posso dizer também que o time de 89 foi bom, o Botafogo foi bom, só para completar outra resposta. 92 de Flamengo também. Boa, tava esperando você falar aqui. Tô aqui. Ó, o programa é pra durar uma hora, tá durando quase duas, porque você não falou agora até agora do Flamengo. Aí eu vou falar assim, eu que chamei ele falar do Flamengo. Falou sozinho. Esperando para encerrar. Não, mas o time, fantástico, lógico. Eu posso. Não tem como dizer que não. Isso aí, Aquele time lá jogava com uma forma de jogar muito próxima dos dias de hoje, né? Tinha um 4-3-3, sendo que tinha uma referência do Gaúcho, aí você tinha do lado, que fazia uma beirada Paulo Nunes, Nélio, Piá. Piá passando, o Charles Guerreiro passando, às vezes o Fabinho jogava também. Quer dizer, muita forma assim, de atacar e defender rapidamente, sabe? É timaço mesmo, mas eu estou falando assim, aquele time sofreu para chegar na final. Graças ao Vasco, ganhou de São Paulo. O Vasco contribuiu, é verdade. Mas o time de 95 não sofreu tanto, já foi se ajustando logo. Era mais sólido, né? E o time de 95 foi feito 2 semanas antes. Isso é impressionante. Negócio maluco, cara. Isso é impressionante. Do Flamengo não, já vinha do pessoal da Copa do Brasil de 90. Isso aí. Aí veio o 91 que eu tava Carioca. lá. Aí construiu tudo aquilo que chegou em 92. Pra você hoje, se você fosse treinador da Seleção Brasileira, fosse o Ancelotti, teus 4 zagueiros. Poxa, é difícil, cara. É por isso que eu perguntei, né? Difícil. Às vezes até confundo o nome deles aí, cara, todos, né? Eu gosto, assim, do Marquinhos, eu gosto, se ele estiver bem fisicamente, que não tem um problema de lesão. Eu gosto do Militão. Esses dois que recentemente estão jogando, também estão jogando bem. O Alex. Esse Alex é bom, né? Foi uma boa descoberta, né? Eu gosto do... Preparando, né? De repente, não sei se numa emergência, se não tiver um zagueiro, pode levar o Jair, que é esse que foi muito bem no Botafogo. Tá crescendo, tá evoluindo, talvez não seja a Copa para ele agora. Fabrício Bruno. Então, o Fabrício Bruno, outro dia eu comentei e falei que o Fabrício Bruno é um zagueiro bem eficiente, seguro. Aí um cara falou assim, mas tem muito tempo que eu não vejo um zagueiro entregar uma rapadura assim, né? Como ele fez na seleção. Cara, dessa forma, há muito tempo que eu não vejo também, mas eu já vi de outras formas. E aconteceram em todas as Copas. Zagueiros que deram mole. Que deram mole, mas que você não enxergou, ela não enxergou, mas eu enxerguei. Tá? Que legal. Eu enxerguei, mas eu vou ficar falando por aí para quê? Mas eu enxerguei. Porque a função zagueiro que eu falo, não se joga só com a bola. Se joga no posicionamento, na orientação, nas dobras, coberturas. Tem muita situação que o zagueiro se envolve, né? Eu posso comentar de jogos decisivos da final lá que o Flamengo perdeu. Não comenta, como aquele gol da Andréia, que o André falhou. Então, coitado. Mas ali teve um erro dele, mas teve um erro coletivo. O gol contra a Turquia, da seleção tomou lá, que o Fred perdeu a bola lá na frente, né? Foi Turquia, não? Foi Croácia, não? Croácia, Croácia, né? Croácia. Perdeu. Eu consegui enxergar uma solução antes da bola chegar ali. Tinha solução para isso. Quer dizer, então você consegue contribuir de forma positiva, né? Ou de repente pode perder tudo numa forma que não esteja com a bola no pé também. E às vezes a gente nem percebeu. Não percebe. Thiago Silva, você levaria? Então, Thiago Silva, que eu disse, assim, hoje ele tem a maturidade, né, tá bem equilibrado nesse sentido, mas eu não levaria, pelo sentido mais físico, acredito eu. Perfeito. Que ele ia ter perdas ali no posicionamento, ia ter perdas. Ele foi economizado no torneio mundial de clubes, né, que foi recente também. De vez em quando acontece também dele ser poupado, mas pela liderança e tudo mais. Eu acho tão. Existe uma frase de um jogador alemão, Breitling, né? Breitling. Ele fala assim: tanta experiência é tão prejudicial quanto pouca experiência. Essa frase eu tenho ela escrita. É boa, né? É muito boa. Eu tenho essa frase lá numa das postagens que eu fiz no Instagram, e já tem muitos anos, né? Até nem tinha barba branca, eu acho, quando eu fiz essa postagem. E é verdade. Então você não pode. Vai levar um atleta de 40 anos, eu não acho interessante, desde que você não tenha, tá? Se você não tiver ninguém, você tem que levar. E você levar um cara de 18 anos.
Eu também tem um não. equilíbrio. Não tem que levar. Você quer levar, de repente, um Ronaldo Fenômeno que não jogou 94? Aí você deixou de fora quem? Em 94. Vamos puxar pela memória quem ficou de fora. Marcelinho. Não, atacante, entendeu? Vamos puxar aí pela memória. Tá, vamos ver. Edmundo. Já estava, que ele apareceu em 92. Tava, sim. Mas então, eu dei o exemplo do Ronaldo, né? Mas você vai levar um meio campo... Kaká em 2002. Kaká em 2002. Ele foi lá. Indiscutível talento. Mas Concordo plenamente. Mas não era para aquela Copa. Mas tirou a vaga de alguém. Perfeito. Tirou a vaga do... Quem que era falado na época? Era o Djalma e... Djalma. Tinha mais um aí. Alex. Pronto. Eram os dois meias que tinha na época, entendeu? Isso levou o Kaká, que era um meia promessa. Que todo mundo sabia que não ia jogar ali, provavelmente. O cara é ruim, o cara foi campeão, foi o melhor do mundo 2 vezes. Então, se levar um cara novo e levar um cara mais velho, eu não sei qual é a vantagem. Pô, muito bom. Gotardo, muito obrigado pela tua presença. Você, a casa é tua. Quem quiser encontrar você, como é que faz? Assim, quem quiser contratar, de repente, os clubes, o que você está fazendo? Quais são os teus planos agora para 2026? Bom, é mais fácil me localizar pelo Instagram. Ali tem um tá embaixo para isso. Né? E também tem um contato da minha assessora, Lígia. Tem ali. É muito fácil manter contato com ela, comigo. Eu encaminho tudo para ela. Ela é gente boa, tá? Ela é, né? Eu gosto um pouquinho dela. Você gosta um pouquinho dela? Já é um personagem aqui, toda hora eu falo dela. Né? Aí sim, eu participo dos eventos. Eventos assim de muitas maneiras, né? Jogos, né? Ou festividades, essas coisas todas. Assim, porque essa é a minha aparência bonita, simpática, né? Então ela explora bem isso aí. Ela é, né? É isso aí. Cara, mais uma vez, muito obrigado. A casa é tua. Obrigado, eu agradeço. Gente, você que ficou aqui até agora, papo bom. Tá vendo? Papo de futebol, mas com conteúdo, né? Não foi aquela negócio de, a resenha, não sei o quê, isso aqui não vai ter espaço aqui, não. Muito obrigado. Se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, manda no grupo da família, manda em todos os grupos. Grupo do futebol, já falei, manda em tudo. Ó, tá tudo aqui. Instagram. Não, agora tá aqui, ó. Como é que é? Pera aí. Aqui, ó. Tá aqui. Eu sempre erro aqui, mas tá aqui. Tá o papo inteiro aqui. Muito obrigado. Se inscreva no canal, tá? Um abraço. Até a próxima. Sextou.